Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, guri? Hoje tem o quê? Você já sabe, coisa nova nesse canal. Ultimamente tá difícil achar umas coisinhas boas dessa nova temporada aqui desse ano de 2024, mas eu cacei, li várias até que finalmente encontrei umazinha. Bora logo então, sem mais enrolação, vamos dar. A história começa falando que não tem nada demais que aconteceu antes disso. É um daqueles jogos mobile com sistema automático. O tipo mais genérico que tem, que não precisa de explicação alguma. O nome era Bênção do Milagre. E a pergunta que fica é por que esse cara jogava isso? Ele é um homem de cultura, e obviamente é porque as waifus eram brabas. Porém, mesmo gostando muito do jogo, ele nunca gastou um centavo e nem mesmo tinha terminado esse jogo. Porém, ele foi sugado pra lá e não era como um dos personagens que dava pra jogar. Nem mesmo um NPC, aquele bonequinho lá no fundo parado isolado. Ele se tornou um personagem aleatório completamente desconhecido. E aqui, o nome dele é Kang Jeon-ma. Sem querer, ele esbarra numa garota de cabelo azul. Ele fica assustado ao ver que é uma mulher, já vi que tem trauma. Ele se vira perguntando se ela tá bem, que fala que sim e pede desculpas pela inconveniência. A sorte que nosso garoto tem é que esse jogo se passa na Coreia. Os nomes, localizações e geografias eram muito parecidas. Graças a isso, ele se adaptou facilmente e viveu como um simples adolescente por quase um ano. Nesse lugar, ele nem mesmo consegue perceber se a realidade é um jogo. E lá ele tá vivendo uma vida comum como qualquer outra. Ele então chega em casa e a mãe diz que ele é o orgulho do clã Kang. Ela mostra pra ele uma carta de aprovação. Ele havia sido aceito na academia de Hawakin. Ele fala que já sabe sobre isso e pede pra não ficarem falando toda hora. Enquanto os pai e a mãe, eu acho, né, porque tá com essas caras pretas, continuam falando que ele é o orgulho da família. Amanhã ia ser a cerimônia de entrada, eles estavam todos ansiosos e perguntaram se ele estava pronto. Ele disse que ia se apressar. E foi assim que o sonho dele de viver uma vida modesta foi completamente destruído. Sentado na cadeira, ele pensa que amanhã vai ser o dia e não vai ter como escapar, considerando o quanto todo mundo tá esperando isso. Ele já perguntou inúmeras vezes se poderia desistir, porém não fez diferença. Ele olha pra foto enquanto pensa que tá exausto. Em teoria, tudo é culpa do verdadeiro Kang Geon que veio antes dele. Esse moleque conseguiu ser aceito nessa escola prestigiosa. Assim que ele chegou, ele ficou sabendo dos pais do garoto que ele havia passado no teste pouco antes dele ter assumido esse corpo. Claro que os pais não sabem que ele assumiu, mas nosso rapaz não tem desculpa. E considerando o quão difícil é entrar nessa academia, ele se pergunta se esse cara era um gênio. Ou talvez ele tivesse uma bênção. Basicamente, habilidades especiais. Um conceito bem parecido com aqueles que você encontra nos jogos. Porém, nem todos os humanos têm essa espécie de proteção divina. Isso porque a maioria dos poderes são genéticos. Eles dependem da presença ou ausência das bênçãos desde o começo. E a sociedade divide os rankings entre nobre, comum e privilegiado. É assim que eles mantêm o poder da elite. E a Academia de Hawakin foi fundada com o propósito de treinar os heróis. Porém, ela sempre foi exclusiva para as famílias mais importantes. Até que recentemente uma admissão especial foi introduzida. E ele, Kang Geon, foi um dos poucos aceitos dessa forma especial. O porquê eles precisam de novos heróis, a razão é óbvia. Talvez fosse por causa dos monstros. Porém, ele tem que começar a se lembrar que isso aqui não é a realidade dele. Essa era uma escola de treino para se preparar para a guerra, muito diferente de se alistar para o exército. Ele então, com preguiça, fala sobre a bênção. Uma janela então aparece, ele fala que essa janela de status é sempre esquisita. Nela mostrava que ele tinha bênção para negar a dor. Por 30 segundos ele não sentiria dor alguma, só que o tempo de recarga era de 12 horas. Ele tá com raiva, falando que essa habilidade vai ser inútil, dá até uma depressão em ver que ele só tem isso. Porém, ele também tem a bênção que ele recebeu ao possuir esse corpo. A bênção do Deus da Espada. O efeito é bem simples, se ele der um ataque, vai cortar. Ela não tem limite de ativação, só que só funciona com lâminas com menos de 30 centímetros de altura e 5 de largura. Por mais que ele não tenha terminado o jogo, ele conhece muitas habilidades e nunca ouviu falar dessa. Sem contar que esse negócio de quando você atacar você corta era um efeito simples demais. Porém, o que mais se destaca era a condição de ativação. Uma espada com menos de 30 centímetros. Ao pensar, ele já imagina que é o tamanho exato de uma faca de sashimi. Vendo tudo isso, ele não tem ideia do que estão querendo dele. A vida, porém, nem sempre vai do jeito que você quer, e agora ele tinha terminado de se preparar para isso. Ou na verdade não, porque ele acaba de se lembrar que tem que levar um equipamento. Ele sabe que uma arma de rank E já custa milhões, e qualquer coisa acima do rank C custa centenas de milhões. Enquanto o rank A e rank S são tesouros imensuráveis. O problema é que só o preço pra estar nessa escola já é exorbitante, e ele não tem como ficar pedindo mais dinheiro pros pais dele. O problema é que tá exigindo que ele leve um equipamento, então ele vai ter que trazer algo. E decide ir pra uma lojinha qualquer, fazer o que é o que tá tendo. Ele ao menos se lembra que as facas japonesas eram boas por serem afiadas.
Sem contar que um mestre não pode culpar seu equipamento. A cena muda para alguém chamando ele de criança e perguntando o que exatamente era aquilo. Nosso rapaz tinha trazido um monte de faca de sashimi da conveniência. Era o dia da análise de armas para a cerimônia de entrada. Ele sabe que quem não traz arma boa vai ser marcado e sofrer bullying do pessoal mais rico. O cara da análise bate na mesa e pergunta se ele acha que essa academia é uma brincadeira. Por que essa criança estava trazendo um monte de faca de cozinha para esse lugar? O Kang então responde que ele tá sério, esse aí é o equipamento dele. O professor parece não acreditar e grita com o estudante, porém nosso rapaz fala para ele se acalmar. E explica que ele foi aceito pelo novo sistema especial e os parentes dele não tinham dinheiro para gastar com o equipamento. Nosso garoto tá carregando o broche, que deixa bem claro que ele não é de uma família rica. E para ele era ridículo que o professor de uma instituição de educação que deveria tratar todos como iguais estava sendo tão preconceituoso. Ele então fala que, por último, culpar os equipamentos era algo que só os amadores fariam. Para ele, um expert não colocava a culpa na arma. O professor fica impressionado com as palavras de sabedoria e confiança do garoto. Para ele, esse espírito másculo e imparável era incrível. E então ele fala que permite a admissão do estudante Kang. Nosso rapaz só agradece. Enquanto o pessoal ali no fundo escutou esse negócio de admissão especial e não parece feliz. Os feios pra caramba tá até falando que ele é fedido. Porém, o professor só manda todo mundo calar a boca e pra sumir dali assim que a avaliação terminar. Ele poderia ser um anjo ou um demônio, dependendo do que eles falassem. Nosso rapaz só sai correndo pra não se envolver com esses malucos. Já do lado de fora, o dia mal começou e ele já quer uma pausa. Ele já esperava esse tipo de julgamento, só que passar por isso ainda não era tão bom assim. Ao menos ele já tinha sobrevivido à avaliação e agora era só o teste de qualificação da sala. Porém agora ele já estava longe demais. E sabia que ia ter que participar dessa escola pelos próximos 3 anos. Observando em volta era completamente diferente do que ele via na tela. Se fosse para exagerar um pouco, dava para falar que isso aqui era do tamanho de uma pequena cidade. E ele admite que a escola pelo menos era bem maneira. Ele se lembra que no passado ele teve que desistir do ensino médio por causa de circunstâncias familiares. Então era surreal pensar que isso aí estava realmente acontecendo. Nisso, no radinho fala que os testes iriam começar e era para os novos estudantes se juntarem na área de treino. Ele fica pensando que tá tudo sendo muito rápido. Porém, um teste era um teste e ele com certeza ia dar tudo de si. Porém, ele só se esqueceu do detalhe que nunca usou uma faca desde que chegou nesse mundo, então não tem nada que ele possa fazer. Só que ele se lembra do professor falando que ele não deveria soltar a faca nem por um segundo. Nosso garoto pensa que depois de 20 anos de trabalho, 1 ano de descanso não ia ter feito diferença. Que isso, filho? O menino já cortava sashimi com 2 anos de idade, pelo visto? Ele dá umas batidinhas na lâmina e diz que até que não tá tão ruim. Primeiro ele ia tentar cortar uma faca. Ele então puxa ela do envelope que fica cercada por uma aura azul. O equipamento atinge as condições e a bênção do deus da espada foi ativada. Porém, o corpo físico do usuário era baixo demais. O nível do equipamento também era muito baixo. Com isso, a supressão seria utilizada para sincronizar o equipamento a ele. Nosso rapaz, porém, está impressionado que só de tirar ela do pacote já ativou a habilidade. Com isso, a ativação do nível 1 é completa. E o sistema fala para que a bênção dos deuses esteja com ele. Ele sente algo chegando e já começa a gritar de agonia. Ele percebe que nesse ritmo, seja lá o que estava acontecendo, ia levar ele à morte. Uma explosão acontece e o rapaz cria uma ruptura ali, um caminho digital, que isso? Ele fica tão confuso quanto a gente e larga a faca no chão, é melhor se fazer isso mesmo. A realidade parece se despedaçar e ele tá de volta na escola. Ele percebe que no momento que ele soltou, as coisas ficaram normais, então que desgraça que estava acontecendo. O problema é que agora ele estava morrendo de dor de cabeça. Ele entende que a habilidade foi ativada, porém por que essa tal bênção dos deuses estava fazendo o mundo se despedaçar? Sem contar que essa dor intensa que ele tá agora parece um preço por ter usado a habilidade. Se toda a ativação dessa habilidade ele se sentir assim, isso significa que não tem como usar ela. O rádio continua anunciando para os estudantes se juntarem agora no campo de treino. Olhando pro chão, ele tá se perguntando se pode pegar a faquinha, ele não queria abandonar ela ali no meio do nada. Ele vai se tremendo e pega no cabo. Porém, rapaz, na mesma hora sente o raio e grita de novo. A cena então muda pro salão de treinamento, que é no meio de um coliseu com um monte de trouxa reunido. Pelo visto, esses caras aí é os nobres que estão falando dos filhos que tá entrando na escola. E aí que eles olham pro lado. Quem tinha chegado era o Imperador da Espada, Siegfried von Nibelung. Eita, no mim. Pelo visto, ele é um descendente direto de um tal de Aron Nibelung, que é um herói das lendas. O gordinho do cabelo de mato diz que esse aí é o humano mais forte que existe. O Siegfried abaixa a cabeça e olha pro lado. Rapaz, chegou a Medea Poison, que eita, um veneno. Agora eu entendi porque nosso querido Kang jogava o joguinho.
Ela pergunta pro tal do Siegfried se já não faz meio século que eles se veem. Ele comenta sobre a forma como ela tá se vestindo na academia e pergunta se chegando aos 70 ela tá ficando maluca. Que responde que é o desejo de toda mulher se manter linda até o fim. E que se ele quiser ela pode usar o poder dela para deixar ele uns 10 anos mais jovem. Ele responde que ela com 70 anos ainda não cresceu e ele valoriza o caráter das pessoas acima de tudo. Ela ri da cara dele, falando que ele tá o mesmo de meio século atrás. Porém, dá um sorrisinho, falando que pra ele comparecer a esse lugar, parece que as coisas estão mudando. Normalmente ele costumava odiar se misturar com esse pessoal elitista. Talvez tudo isso fosse interesse na netinha dele que tá aqui. O Siegfried ignora e só diz que tá prestes a começar. O desenhista decidiu fazer só os cabelos nível Yu-Gi-Oh! Enquanto nosso menino tá ali no meio de todo mundo normalzinho. Ele literalmente se perguntou se ele é o único do cabelo preto. Sem contar que estavam todos comentando que ele era um estudante de admissão especial. É isso então que significava ter origens humildes. É aí que tem um brilho vindo do fundo e todo mundo falando algo. Ele se pergunta quem é que tá chegando. Olha o cabelinho azul passando. Ele já sabia que ela estudava aqui. Abel von Nibelung, a neta do querido deus da espada. E mais importante, a heroína daquele jogo e a razão dele ter ficado viciado. Danado. A obra então explica que existe algo chamado subespaço, que é um espaço separado da realidade. Lá os golpes são como se fossem reais e você experimenta toda a dor. Porém, como não interfere de verdade na realidade, até um assassinato é permitido nesse espaço. Que isso, a Medea Poison ali já tá crescendo, vamos com calma aí, desenhista. O que vai rolar é uma competição de Battle Royale dentro desse tal subespaço. As pessoas vão ser divididas em grupos de 10 e os ranks vão ser baseados em quem sobrevive. A Medea explica que não vai ter restrição de equipamento e o Siegfried fala que assim os ricos vão ter vantagem. Ela explica que ao menos eles têm que ter alguma vantagem, já que é eles que bancam a academia. Só para criar o sistema de admissão especial, ela passou por muita dificuldade. O Kang tá lá no meio todo colorado. Ela era linda demais quando era 2D. Porém, só de olhar de longe agora, ele tá se sentindo abalado. Vendo os caras em volta, ele tem dó dos trouxas, até porque ele conhece muito bem o jogo. A Abel von Nibelung era uma jogadora com a bênção do milagre M. Em outras palavras, tem um outro protagonista que conecta um ao outro. No final das contas, as pessoas lindas já têm alguém esperando por elas. E nosso rapaz de admissão especial não tem chance alguma, então é melhor nem se envolver com isso aí. O objetivo é viver uma vida tranquila, ordinária e segura. Completar os estudos sem muita dificuldade e trabalhar num lugar comum. É aí que ele vê no jornal que os heróis sempre têm os maiores salários. Porém, se lembrando da dor só de sacar aquela faca, ele sabe que é impossível pra ele. Esses heróis aí podem proteger o mundo, que ele vai ficar num trabalhinho bem confortável. Um cristal nos céus então fala que vai explicar o teste desse ano na Academia Joaquim. Ixi, do nada mudou pra Joaquim, que isso? Ela começa a contar que vai ser o tal do Battle Royale. Quem for o último a sobreviver vai receber o rank de estrela, o segundo e terceiro o rank de dragão, 4 a 7º rank de lobo e 8º a 10º rank lixo ordinário comum. A pontuação seria automática e não tinha tempo limite. Nosso rapaz percebe que era igualzinho no jogo. E o objetivo dele era terminar o mais rápido possível, sem chamar atenção, sendo uma pessoa ordinária. Nisso o robô começa a espalhar uma energia azul, falando que agora começou. Que a bênção dos heróis estivessem com eles. Nosso menino só quer evitar puxar a arma dele a qualquer custo. Rapaz, cena seguinte já tá todo mundo no chão caído e derrotado. 24 grupos já tinham completado e os primeiros lugares começam a ser anunciados. A Medea comenta pro Siegfried que esse ano não tá muito justo. A neta dele e descendentes da família Shang e da família Geo estavam competindo, então os resultados tinham sido determinados. Era só ver que ela tinha terminado a partida dela com 7 minutos e 14 segundos. Ainda mais considerando que ela usou uma arma de rank C. Por mais que não quebrasse o recorde do avô dela, ainda era um dos 10 melhores da academia. O Siegfried fala que é natural para um descendente de Nibelung ter esse talento. Porém, agora que as coisas estão chegando ao fim, ele vai embora. Ela pergunta se ele não quer ver os outros descendentes, porém ele fala que é um bando de porco. Rapaz, desumilde, isso aí não gosta dos nobres não. Tá certo, filho, ele que lutou na guerra, que carrega moral e ele tá indo embora mesmo. Porém aí que os dois tomam um susto e todo mundo fica chocado. Uma energia estranha tinha corrido pelo lugar e ela pergunta se ele sentiu aquilo também. Olhando para a multidão, ele fica assustado. Ele não consegue entender de onde tá vindo aquilo. Algo chama a atenção dos dois e uma luz azul aparece nos céus. Eles olham pra cima e o espaço começa a se destruir. Rapaz, os pedaços caem no chão e explodem no meio dos alunos. O pessoal se pergunta se algumas pessoas caíram do espaço alternativo. Mais uma vez o céu brilha e o Siegfried tá observando. Uma faquinha cai na frente de alguém. A Medea manda chamar os médicos e fala pra pedir ajuda pros cadetes. Enquanto ali deitadinho tá quem? O danado, né, rapaziada?
O resultado já estava decidido. Um loirinho grita falando que vai acabar com esse bastardo. Rapaz, porém o outro pega no pescoço dele, toma-lhe um soco na cara e foi aí que o Kang percebeu que estava no mata-mata. Os irmãos da família Jun eram conhecidos por sua brutalidade. O Kang ficou assustado ao ver que esses caras, ao invés de matar as pessoas, estavam torturando por mais de 30 minutos. O que ele não entende é por que ele estava ali parado. Será que ele era tão fraco que eles não queriam nem brigar com ele? Um que tá segurando o louro pelo pescoço pergunta se ele já morreu. Joga um outro no chão e fala que isso aqui tá muito tedioso, então começa a contar as pessoas. Ele olha pro irmão e fala que ele vem matando muito rápido, era melhor esperar um pouco. Porém, de repente ele explode um outro no chão. Pede desculpas e fala que com isso foi mais um. Ele então aponta pro lado e fala que ele pode ficar com aquela ali pra se divertir. A garota claramente não tá muito confiante. Escondido ali, o Kang não sabia o que fazer. Assim que essa tortura começou, todos entraram em pânico, mas isso não mudou a forma como eles agiram. O irmão de vermelho então começa a ir na direção da garota. Ele então fala pra dar uma olhada, ela agradava muito o gosto dele. Ele ficava maluco só de imaginar os gritos que iam sair dessa boquinha. O de azul diz que por mais que eles sejam irmãos, até ele achar ele um pervertido. Porém o cara fala que só vai começar a rasgar ela. Até que alguém aparece chamando os malditos bastardo. É o Kang que pergunta se eles são psicopatas, por mais que eles estavam em outro espaço, isso aí já era demais. Os irmãos ignoram o que ele fala e se perguntam se tinha mais um cara. E logo notam que era um estudante especial. O de vermelho fala que rapidinho vai explodir a cabeça dele. Eita, eu acho que a ruivinha já, voltou ali pra realidade. E o de vermelho diz que pelo insulto ele vai ter que começar arrancando a língua. O protagonista fica se perguntando o que ele vai fazer agora. Ele pode usar a habilidade para não sentir dor, porém ela dura 30 segundos e esses caras já estão ali há meia hora. É aí que ele se lembra de algo. Tem a faquinha de sashimi ali na bolsa. O problema é que ele sabe que assim que tocar nela, a habilidade vai se manifestar. Porém, ele sabe que é a única opção. Os irmãos gordinhos tá assustado quando ele puxa da bolsa com o brilho azul. Eu achei que os dois iam ficar assustados, mas eles estão rindo da cara do nosso rapaz, perguntando se ele tá brincando com esse negócio. Eu achei que a cabeça dela tinha explodido, mas tá viva ainda. O cara diz que por ele ser engraçado, a morte vai ser a menos dolorosa possível. E já pula na direção, falando que vai esmagar a cabeça dele. O Kang ativa a habilidade que tira a dor por 30 segundos. Ao menos com as duas combinadas, talvez essa fosse a única forma de vencer. Ele começa a sacar a espada e a bênção na hora é ativada. O gordinho dá risada, perguntando o que ele vai fazer com essa faca de cozinha. O Kang sabe que agora é cortar ou morrer. O problema é que não era um peixe, sim um corpo humano. Ele se lembra de perguntar por que os gangsters sempre usam faca de sashimi nos filmes, por acaso elas cortavam as pessoas assim? O chefe, porém, respondeu que isso era impossível. Só que ele sabe que a descrição falava que se ele atacasse, ela ia cortar. A lâmina passa e o gordinho vê o bracinho dele voando. Rapaz, o cotoco cai no chão. A gente vê de novo na cozinha e ele perguntou se os gangsters comem sashimi. A faca bate na parede e ele toma um susto. E o cara fala que já disse pra chamar ele de mestre e queria saber o porquê ele se importa com isso. A verdade é que o primeiro mentor do nosso rapaz era um ex-gangster. Ele cortou um dos próprios punhos como uma punição por tudo o que fez. E o garoto tá igual um trouxa, falando que ele sempre vê isso nos filmes, porém ele queria saber se era igual na realidade. O cara explica que no momento que você enfia a faca, a pele e os órgãos começam a se contrair. E é por isso que é mais fácil dar um monte de fincada ao invés de um corte. E avisa que é por isso que você corta o peixe deitado com muita calma, porque senão em pé não dava pra rasgar nem um pedaço de pão. O garoto tentou insistir que era só o mestre que não sabia fazer e apanhou mais um pouco com o cara falando que era impossível. Porém agora com o gordinho com seu braço voando, talvez não fosse tão impossível assim. Rapaz, o treco explode no chão e ele agoniza com o bracinho pra cima. Ele não tinha ideia como aquilo tinha acontecido e nosso rapaz estava vindo na calma. Enquanto ele desesperado pede pra ele não se aproximar. Ele sai correndo chamando pela ajuda do irmão. Porém o mesmo tá ali parado com medo. O vermelhinho pula na direção dele falando que esse maldito vai acabar cortando eles dois. Rapaz, mas nosso menino mandou um corte que realmente os caras virou folha de papel. O trouxa caído só vê o irmão sendo passado. E ao olhar pra baixo, vê o pedacinho da cabeça olhando pra ele. Na hora ele grita desesperado pelo Shun, enquanto o Kang tá ali paradinho. Esse espectador do cabelo ruivo tá aí só observando. E o irmão azul tenta se acalmar, até porque eles estão no espaço do vazio. Porém, mesmo assim, quem é esse maldito moleque? O pior é que, considerando a técnica, ele parecia um amador. Talvez fosse uma espécie de coincidência ou algo esquisito. Só que ele tinha certeza que tinha que ser cuidadoso com aquela faca. O irmão deve ter perdido pela falta de responsabilidade. Ele então equipa a outra mão, falando que agora sim tá na hora de mostrar o verdadeiro poder deles.
Ele tinha equipado uma bênção de defesa e uma bênção que aumentava em 200% o pulo dele. E com as duas reequipadas, ele ainda recebia um bônus de dano espiritual nos punhos. Ele fala pro nosso garoto que esses 3 poderes vão se manifestar simultaneamente. Ele não sabe de onde ele tirou essa faca, porém nenhuma arma de rank S conseguiria afetar esses punhos. O Kang, porém, tava parado contando os segundos e tava no 21. O cara vem para dar um soco falando que é diferente do irmão. E que se ele ia ficar parado ali, ele ia aproveitar para explodir a cabeça. Porém, agora a gente já tava em 5 segundos com ele se perguntando o que aconteceu. Que isso, colega? O Kang fez o cara de alvo de arremesso, não é possível. O coitado tá ali sem entender o que aconteceu. Faltavam 2 segundos, 1 segundo e o cara finalmente perde a consciência. Com isso, o efeito da bênção acaba. E na hora o Kang começa a gritar. Um tempo depois, ele abre os olhos. Ele tava em algum outro lugar e parecia ser o hospital. Ele se levanta e na hora um loirinho abre a porta. Vai pro lado de fora e avisa que o estudante havia aberto os olhos. Alguém entra na sala e o Kang diz que era um rosto que ele nunca viu, porém sabia quem era. Quem há 50 anos atrás destruiu a Legião do Lorde Demônio. 2 dos 7 heróis das 7 estrelas. E o cara mais forte da humanidade, o Siegfried. A diretora da academia dá oi pra ele e ele sabe que é a Medeia. O que ele não sabe é porque eles estão ali. O Siegfried pergunta o nome e os garotos se apresenta. Nisso ele fala que vai direto ao ponto. E quer saber o que ele fez naquele teste. Por mais que ele não saiba direito como fez aquilo, é óbvio que foi ele. Ele dá uma olhada e vê que o Siegfried tá com a mão na espada, filho. É impossível que ele tenha uma chance contra um monstro como esse. Ele então fala que acha que eles estão ali porque ele foi longe demais na avaliação e tá disposto a pagar o preço por isso. O Siegfried só fica observando. Até que a Medeia fala pra ele parar de encarar o garotinho. Então se aproxima e avisa que foi o Siegfried que limpou os meridianos enquanto ele tava inconsciente. E então fala que ficou interessada no nosso garoto. O Siegfried fala pra ela parar de agir assim com o novo aluno. Enquanto ele tá todo confuso, querendo entender porque o mestre da espada o ajudou e por que ela tá tão colada assim. A Medeia então explica que ela viu o vídeo de tudo que aconteceu enquanto ele tava inconsciente. E a imagem dele se esforçando pra proteger uma outra estudante deixou ela emocionada. A menina tá até babando que é isso, falando que nesse momento ele é o herói. O Siegfried então de novo pede pra ela manter um pouco da dignidade. Ela então se vira pro nosso rapaz e fala que isso é só pra dizer que ele não vai ser julgado pelas ações de hoje. O problema é que os 2 garotos da família Mal parece que vão desistir da escola. O Kang fica meio confuso, mas ao menos ele não vai ter que dividir espaço com aqueles caras. Nisso, Siegfried diz que eles têm que dizer algo importante pra ele. Kang Geoma tinha sido o top estudante dessa avaliação. Ele tá meio confuso com isso. O objetivo era ter uma vida calma e tranquila sem chamar a atenção. Um tempo depois, no escritório da Medeia, ela comenta que é a presidente dessa academia há quase 20 anos e é a primeira vez que algo assim aconteceu. Nosso garoto respondeu que não gostou desse negócio de ser o top estudante. Obviamente que os dois ficaram confusos e perguntaram se ele não entende o que significa ser da classe de estrela. Então explica que essa decisão foi tomada pelo próprio subespaço. Ele para um pouco e diz que mesmo assim não quer aceitar isso. O Siegfried tá meio confuso. De volta na conversa da sala da Medeia, ela perguntou se ele tava com raiva que o garoto tinha roubado o lugar da neta dele. Pro que ele respondeu que não fazia sentido ir contra o desejo do próprio subespaço, já que aquele lugar foi feito para achar os heróis. Se ele foi escolhido como o melhor cadete, eles só vão seguir essa decisão. O problema é que se o garoto tivesse incríveis habilidades, ele teria entendido. Se ele tivesse um físico excepcional, ele teria aceitado. E se a experiência que ele traz fosse incrível, ele também concordaria. Porém, era só um moleque que mal começou a amadurecer. Porém, era inegável que os cortes e movimentos que ele usou carregavam o conceito. A esgrima que ele vinha procurando por toda a vida, que era considerada o nível de um mestre. Porém, ao analisar o corpo, ele descobriu algo ainda mais assustador. O rapaz não tinha passado por nenhum treino físico, então o corpo dele era frágil e sem nenhum condicionamento. Era como se algo que não devesse existir estivesse contido nele. Nesse momento, Siegfried estava estranhamente se sentindo competitivo. Ele queria entender como isso era possível. O problema é que ele não conseguia compreender um garoto que tinha a idade da neta dele. A Medeia não bate bem da cabeça e diz que por mais que ele seja muito novo, talvez ela deva tentar algo. E pergunta pro velhinho o que ele acha. Que questiona se ela sabe como o pessoal do colégio chama mulher igual ela. Ela fala pra ele abrir essa bocona logo e dizer como ela é chamada hoje em dia. Letra por letra então, ele chama ela de bitch. A mulher enlouquece e tamo de volta com o nosso garoto. Pelo visto ele conseguiu ser rebaixado pra classe dos lobos. É o melhor que deu pra fazer, tudo que ele não queria era ser o top 1. Um pouco antes tava todo mundo brigando, falando pra mandar ele pras melhores classes ou no mínimo pra classe dos tigres.
Porém, a Medea insistiu e falou que era bom ele saber que isso tudo seria mantido em segredo. O plano, obviamente, do coitado era ficar numa classe fraca e viver quietinho para não ter que ficar competindo por poder com os outros. Mas considerando tudo que aconteceu, essa classe ainda não foi algo ruim. Assim que ele entra, tá todo mundo virado encarando. Obviamente por causa do distintivo no peito dele. O pessoal volta a conversar. Ele relaxa, ficando animado, pedindo para que ninguém continue olhando para ele. Tudo que ele quer é ser ignorado. Ao se sentar e ninguém ter falado com ele, já se sente aliviado. Nada melhor do que ser um solitário que tem seu próprio estilo de vida. Alguém então chama ele. A olhar pro lado é aquela ruivinha que agradece por tudo que ele fez. Ele não fala nada e ela diz que tá se referindo ao que aconteceu no exame. Pelo visto, ela usou um daqueles honoríficos formais, porém eles têm a mesma idade, então pra ele não faz sentido. Então responde que não tem por que agradecer, qualquer um teria feito a mesma coisa naquela situação. Nesse momento ele tá se sentindo um hipócrita, porque tá todo mundo achando que ele quis salvar essa menina, porém ele só tava tentando se salvar. Ele então fala que eles ainda não se apresentaram e diz que ele é Kang Gyeoma. Ela se apresenta como Chloe. Ele manda um nice to meet e fala que não esperava que eles estavam na mesma classe. Porém, tá se perguntando quem que é Chloe. Depois de jogar o jogo várias vezes, ele não tem ideia de quem que é essa menina. Ele sabe que a história principal começa lá pra frente na guerra contra a tribo demoníaca. E se ele não viu ela naquela parte da história, isso quer dizer que assim como ele, é só uma pessoa qualquer. Ele então pede pra ela manter tudo que aconteceu em segredo e que diz que tudo bem. Ela então fala que queria perguntar algo. Porém, nessa hora, o professor manda todo mundo se sentar. Com isso, o rapaz fala que depois eles conversam. O professor taca o caderno na mesa e parabeniza eles pela admissão. Avisa que agora eles carregam o orgulho do herói Valor Joaquim e que ele é o professor Lee Wonbin, que é da classe dos Lobo. Era pra todo mundo já trocar logo pra roupa de treino físico que eles começariam em 30 minutos. Um garoto de óculos pergunta qual vai ser o objetivo do treino de hoje. Os caras não se cansam dessa referência, né? Vou dar um segundo, qual é o treino que vocês acham que eles vão fazer? Quem falou do Saitama acertou. E nosso rapaz tá se perguntando se assim não vai ficar todo mundo careca. Ele então se aproxima do instrutor, que na hora pergunta o que o Kang Gyeoma quer. Nosso menino tá confuso como esse maldito já sabe o nome dele e diz que não tá se sentindo muito bem. O professor fica pensativo e fala que realmente pro melhor cadete da escola um treino como esse talvez não ia ajudar muito. Que tal ele ir pra Sala das Estrelas logo no primeiro dia? O Kang já sabe que a maldita da Medea deixou todos os professores sabendo. Ele então fala que só quis dizer que ele precisa usar o banheiro e logo ele vai começar esse treino sim. Já do lado de fora ele começa a correr ao lado de todo mundo. Ou na verdade, depois de todo mundo, né? O menino claramente tem um físico bem lixo. O rapaz tá morrendo e mal começou. Até que a Chloe aparece e pergunta se tá tão difícil assim pra ele tá se sentindo mal. Ele fala que não, ele tá bem sim. Já tinha feito 5 voltas, então tava progredindo bem. Porém, ela fala que ela já tava na 9ª volta. O coitado tá confuso. Porém, ela só fala pra ele continuar se esforçando que conseguir sair correndo na frente. Ele nunca imaginou que tava tão mal preparado assim. Um tempo depois do treino, em casa com um monte de garrafa no chão, ele bate uma na mesa. O coitado tava exausto e morrendo de fome. Com uma semana na academia, ele encontrou um problema inesperado. A cena muda pra cafeteria. Rapaz, ele chegou desesperado falando que tava com fome e pediu porco. Porém, a tiazinha olhou pro lado e perguntou aonde tava o dele. Foi aí que ele percebeu que precisava de um ticket de refeição. Ele então fala para não se preocupar que ele tava indo buscar um. Porém, rapaz, um custava 50 mil. O coitado ficou desolado ao ver esse preço. E agora tá ali ele bebendo água que é o que tem. Ele taca ela na parede com raiva que esse lugar tá pedindo 50 mil por uma comida dessas. Era quase tudo que ele gastava no mês inteiro para sobreviver antes. O sistema aparece falando que ao menos o estado físico dele chegou no nível 12. E quanto mais poder ele receber, mais restrições vão ser tiradas. Além disso, agora ele pode usar uma arma de até 32 centímetros. Isso faz ele perceber que ao menos não foi tudo em vão. E agora no espelho, o danado tá ficando shapeado. Essa evolução dele estava rápido demais, talvez fosse graças a esse poder do deus da espada. E como o efeito tá aumentando, talvez logo ele consiga usar uma espada pequena. No dia da cerimônia ele tinha medo de usar uma espada, porém agora enquanto ele não tá segurando uma, ele se sente estranho. Ele começa a se perguntar se esse sistema tava mexendo com o psicológico dele. É aí que alguém bate na porta. Ao abrir e perguntar quem é a nossa querida Chloe que pede licença. Ela pergunta se tá atrapalhando e ele fala que não porque tava deitado. Com isso ela fala que não viu ele na cafeteria a semana inteira e quer saber se ele tá bem. Nosso garoto fala que sim, ele traz comida de outros lugares. Ela diz que entendeu e ele fala pra ela não se preocupar. Nisso ela explica que tava querendo fazer um jantar e comprar uns ingredientes, mas pelo visto ele não quer. Porém, segundo seguinte, ele já tá do lado de fora falando pra eles irem logo. Já indo na frente falando que sabe cozinhar e só deixar que ele resolve.
Um tempo passa, ela já comeu tudo falando que tava uma delícia. Ele vê que realmente tudo acabou. Ele fala que vai dar uma olhada na geladeira e percebe que tem um monte de peixe e pergunta o porquê. Ela diz que morava perto da praia e nosso garoto fala que é bom porque a especialidade dele é cozinhar com peixe. Ele decide preparar mais um prato para mostrar o talento no sashimi. O problema é a bênção da espada do deus. Ele pergunta se ela teria uma faca bem longa que parecesse do tamanho de uma espada. Ela mostra a espada dela e pergunta se serve. Ele fala que deixa pra lá que ele vai resolver de outra forma. E decide que vai ter que terminar isso em 30 segundos. Ativa a bênção para remover toda a dor e a bênção do deus da espada. Com isso, em 21 segundos, ele conseguiu preparar o peixe inteiro. Até ele tá impressionado com essa obra de arte. E ela pergunta como ele é tão bom assim em cozinhar, que responde que trabalhou meio período num restaurante japonês. Ela, porém, parece nem saber o que é trabalhar de meio período. E o coitado logo nota a diferença em status. Mas fala que já tá feliz que ela tenha gostado da refeição. Ela então diz para não se preocupar que ia limpar tudo. Nosso rapaz ficou lá observando a lua. Naquele momento ele se sentia completamente satisfeito depois de uma semana de trabalho duro. Só que tava uma barulheira atrás, ele vê que a coitada nunca deve ter lavado uma louça. De repente um livro cai da prateleira e algumas páginas se abrem. Ele nota que parecia ser um diário e dá uma lida sem querer. Lá falava que ela recebeu ajuda de alguém durante a classe de hoje e ela precisa pagar esse favor. Ele acha fofo que ela tem um diário nessa idade cheio de adesivinho. Sem querer ele folheia e lê mais uma frase, na qual ela dizia que a pessoa que salvou ela estava na mesma classe e agora o coração só estava acelerando. Ela quer falar com ele, mas não sabe como. Eu achei que nosso garoto ia ficar tímido, porém ele só acha fofinho. Agora o menino ficou animado e decide ler mais um pouco. Ao passar mais uma página, tem um monte de eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Rapaz do céu, agora acho melhor você correr desse lugar. Eita, ela viu o que ele viu e deixou o copo cair. Ainda perguntou se ele tinha lido aquilo. A obra então mostra um background da família da Chloe. As famílias heróicas ganham honra através da morte de monstros. Porém, dentro dessas instituições, sempre tem aquelas que exploram os fracos. E para lidar com os problemas que as outras famílias não podem resolver de forma suja, surgiram as sombras. Ou a família conhecida como Sicília. É uma família que utiliza do assassinato para manter a ordem desse lugar. Por isso, as pessoas que nascem nessa família passam pelo condicionamento mental antes da puberdade. Eles suprimem as emoções e passam por um treino difícil. Tudo isso para que se tornem assassinos antes de 15 anos, que foi a idade quando a Chloe matou a primeira vez. O velho falava que não era para ela negar o talento como assassina. Isso foi algo que ela sempre escutou muito antes de se tornar adulta. O treino constante distorceu a mentalidade dela e criou uma sombra que escondia o coração. Muito antes dela poder se recuperar, já estava na hora de entrar na academia. Qualquer criança da família Sicília com certeza estaria na classe de dragão ou acima. Porém, eles sempre ficavam abaixo nas classes comuns pela tradição da família. O velho avisou que não era para ela chamar nenhuma atenção. E assim, a Chloe descobriu que nem mesmo na academia ela poderia fazer o que quisesse. Porém, ela decidiu aceitar o destino da família, já que não tinha para onde fugir. Ela achou que tudo seria previsível nesse lugar, até que alguém apareceu. Nosso rapaz mandou os bastardos parar e perguntou se eles tinham perdido a cabeça. Naquele subespaço era para Chloe experienciar a morte pela primeira vez. Ela não estava com medo, já que sabia que isso fazia parte do plano para ficar numa classe ruim. De uma forma calma, ela ia experienciar a morte porque é sempre assim que veio vivendo. Só que o destino, que parecia ser tão claro e definido, foi cortado naquele momento. Era como se o sol tivesse atravessado as nuvens. Naquela hora, ela viu que era alguém poder utilizar sua espada com um objetivo além de si mesmo. Ele se pôs de frente para conseguir proteger ela. Quando criança, ela sempre lia uma história antes de dormir. Era sobre uma princesa presa no castelo e a pessoa que a princesa amava. Naquele momento, a cara dela ficou vermelha e o coração parecia que ia explodir. Ela só conseguia pensar em uma coisa. Será que aquilo era o tal do amor? Só que de volta no presente, o Kang tá confuso. Claramente a aura não tava boa. Ele ficou meio sem graça enquanto eles se encaravam. Agora ele não sabia o que fazer e por que ela parecia estar com esse ódio. Ele então tenta disfarçar, falando pra ela que a lua nessa noite estava bonita. Ele agradece pela refeição e diz que tá indo. Na hora que ele vai dar o tchauzinho, ela pergunta se ele viu. Ele pergunta do que ela tá falando. Ela fala que é óbvio, daquilo. Sem graça, ele diz que se for o livro, ele espera que ela esteja estudando bastante. Porém, ela sabe que foi o diário. E o coitado quer saber se essa maldita tem ouro nas costas. O problema é que nesse momento ela estava parecendo uma pessoa completamente diferente. Ele continua insistindo que não viu e ela insiste para ele parar de mentir. Até que depois de um vai e vem, ele revela que viu. Na hora ele sente algo e ela começa a sacar a espada. O coitado tá confuso porque ela tá fazendo isso do lado. Ao olhar pra janela, ele vê que ele tá no quarto andar e não vai dar pra pular dali.
só tinha a saída pela porta. O problema é que ele estava preso ali com ela. E nesse momento ele não tinha ideia porque ela estava agindo assim. Aos poucos ela arrasta a espada no chão e vai se aproximando. Ele começa a ver que ela estava inconsciente e já imaginava o que podia ser. Pupilas vazias sem nenhum movimento e um rosto sem vida. Ele tinha certeza que era uma yandere. Agora ele parou para perceber que nas conversas ela do nada mudava de energia. E agora que ela estava agindo completamente diferente, dava para ver que ela tinha essas duas personalidades. Ler o diário foi o gatilho que fez ela ficar assim. E a intenção dela de o matar estava mais forte do que aqueles irmãos. Ele começa a pensar em uma forma de sair dessa situação. Como ele cortou o peixe em 21 segundos, ele ainda tinha 9 segundos guardados para usar. O problema é que a faca de sashimi estava lá no quarto dele. A que ele usou para cortar o peixe estava por perto. Porém, com a postura que ela estava, ele ia perder um braço até a cabeça antes de pegar ela. Ele então olha pro lado e vê que tem um estilete. E na mesma hora, a Chloe pula na direção dele. Ele puxa o estilete pensando que queria ter resolvido isso na conversa. E na hora ativa o poder do Deus da Espada, que diz que espera que a bênção esteja com ele. A Chloe vem e com isso ele diz que o cabelo dela tá meio longo. Passa-lhe um corte e próximo capítulo, desgraça. Ela tá deitadinha ali. Levanta claramente depois do hairstylist querendo saber onde tá o John-ma. Ela se lembra de ficar olhando pra trás quando ele tava na janela e ela lavando a louça. Nisso ela se pergunta onde tá a katana e vê que tá logo ao lado. Ela se sente aliviada. Ela sabe que normalmente perde a consciência quando começa a usar aquilo. Tanto que na maioria das vezes que ela matava alguém, ela só conseguia se lembrar do momento que o velho elogiava. E falava pra ela nunca negar o talento como assassino. Nisso ela cai de cara no travesseiro, querendo saber porque desmaiou bem agora que ele tava no quarto. A menina tá soltando fumaça, se perguntando se não falou algo esquisito quando perdeu a consciência. É aí que ela nota o estilete no chão e se pergunta por que aquilo tá ali. Nesse momento ela percebe que o cabelo tá mais curto e fica confusa. Ela vê no lixo que ele pelo visto limpou depois do corte e tacou lá. Como é uma louca da cabeça yandere, ela fica apaixonada falando que ele é muito gentil e deu até um cortinho de cabelo. Já vai no livro e começa a escrever que ama o John-ma. Do lado de fora, nosso garoto tá vomitando. De alguma forma, ele conseguiu fugir dessa situação ativando a bênção. O problema é que ele teve que usar a habilidade por 5 segundos a mais do que aqueles 9 e agora tá acabado. Ele se senta no banco, pensando que agora toda a energia do jantar se foi. Enquanto se questiona por que a Chloe luta assim. Normalmente um espadachim tenta cortar um membro ou imobilizar. Porém, ficou muito claro pela forma que a Chloe lutava. Sem nenhuma hesitação, ela estava atacando os pontos vitais. Era quase como se ela fosse uma especialista em emboscadas. Na hora que ela o atacou, ele sentiu que a vida dele estava em risco. Inconscientemente, tentou cortar a cabeça dela, filho. Por sorte que o estilete era curtinho, ela só ganhou um corte de cabelo. Depois disso, pelo visto, ela desmaiou e ele agradece que tudo deu certo no final. A vida ordinária na academia não estava nada fácil. Ele então se lembra que antes de cair nesse jogo, ele era uma pessoa mais ambiciosa. Do mundo no qual ele vem, ele reinou no pináculo como o mestre da faca de sashimi. Porém, se tem uma coisa que ele sabe nesse mundo é que cada um já recebeu a sua função. O jogo tem o nome de Bênção dos Milagres porque essa é a bênção que o verdadeiro protagonista vai receber. Além disso, tem a Bênção do Valor de um tal de Balor Joaquim. Até onde ele se lembra, essas são as únicas bênçãos lendárias que tem em todo o jogo. A missão no jogo em si era salvar esse mundo do Rei Demônio. E o protagonista era escolhido pela espada sagrada e pela espada do demônio chamada Balmung. Enquanto ele tá aqui sendo escolhido pelas facas de sashimi. Ele bate na cara que ele não entender por que foi jogado nisso. Esse monte de acontecimento da academia tá fazendo ele esquecer de qual eram os objetivos. Ele tem um certo conhecimento dos personagens importantes, o problema é que ele não entende direito como funciona esse mundo. O que ele sabe, porém, é que faz uma semana que ele tá na academia e de acordo com a história, a hora chegou. A bênção do personagem principal deve ter ativado e ele vai começar a frequentar a escola. Isso quer dizer que a verdadeira história tá prestes a começar. Por mais que ele não tenha completado o jogo, pelo menos ele sabe até a metade. E por enquanto o melhor caminho era seguir a rota oficial. Se ele não tá enganado, é a partir do segundo semestre do terceiro ano que as coisas começam a acontecer. Sentindo o nascimento de um novo herói, a raça dos demônios decide atacar a academia. Esse combate acaba virando uma guerra em larga escala entre os demônios e a humanidade. Com isso, uma guerra mundial se inicia. É inegável que esse plot era bem clichê. E foi quando a história foi pra esse rumo que ele, que tava ali só pela Zulhife diversão, decidiu parar de jogar. Porém, o assustador é que é inevitável, essa guerra vai chegar nesse mundo. E a pergunta que fica é se ele vai morrer nesse processo também. Por enquanto, pelo menos ainda tinham 3 dias para ele se preparar e conseguir ao menos escapar desse mundo de fantasia. Ou no pior dos casos, ficar mais forte e sobreviver. Era um jogo cheio de waifu para as pessoas se divertirem, então não é possível que ele não vai ter um final feliz.
O protagonista desse mundo com certeza deve sobreviver. O problema é que ele precisa de poder para se proteger. Porém, ao mesmo tempo, não pode chamar muita atenção. Isso porque senão ele também vai ser convocado para lutar contra o exército do Rei Demônio. E o acontecimento de hoje fez ele perceber que ele tem que ser bem mais cuidadoso ao usar a bênção da dor. Ele dá uma olhada nos próprios status e vê que até que a performance era incrível. O estranho é que parecia que a cada dia tinha mais informação. Algumas que estavam subindo eram bem óbvias, como por exemplo força mental. Porém tinha uma meio confusa chamada taxa de assimilação. Ele clica para dar uma olhada, porém uma janela fala que o acesso é restrito. Quanto mais ele tentava entender, mais perguntas apareciam. O mais importante por enquanto é que ele precisa de uma arma de verdade. Não dava só para ficar dependendo da bênção da dor por 30 segundos para sempre. O que quer dizer que ele precisa de uma espada que não se encaixe no poder da bênção. Por sorte, ele sabe que no mês seguinte vão ter alguns exames. E a recompensa por esse treino é uma espada chamada Murasame. Uma lâmina de rank B que, se ele conseguisse dominar, seria o suficiente para se graduar nesse lugar. O tamanho dela garantia que a bênção da espada não ia ser ativa, então ele poderia usar como uma arma primária. No final das contas, ele vai ter que fazer mais do que ele queria. É aí que alguém chama nosso rapaz e ele olha pro lado. Pelo cabelo corciano, vocês já sabem. Toda suada, ela avisa que ali é o lugar dela. Nosso garoto só fica encarando com essa cara de trouxa e não sabe o que fala. Ele tá lá parado, rapaz, fala alguma coisa, moleque. Ela grita perguntando se ele pode ir pro lado. Que isso, mandona? O coitado do otaku tá ali pensando que ela é surreal, não importa quantas vezes ele veja. E ele ficou aí brisando por um segundo sem nem mesmo perceber. Parece que ele ia se levantar, porém ela fala que ele não precisa sair, é só ficar ali do lado. Por mais que ela seja bonita, ele quer saber que papo é esse desse banco ser dela, até porque isso aqui é público. Porém, ele vai evitar ao máximo qualquer conversa para não se envolver com a heroína dessa história. Porém, a garota tá suada. E o rapaz não consegue parar de olhar, falando que ela é bonita demais, desgraça. Do nada, ela olha pra cima e fala que gosta de ficar ali porque é onde as estrelas são mais visíveis. Ele fica meio sem saber o que falar, olhando pra ela. Claramente, o menino não tem uma boa capacidade social. E ele tá ali se perguntando se realmente essa é a Bel que ele ouviu falar, a neta do Santo da Espada, a protagonista que era extremamente difícil de se aproximar. Ela se vira e pergunta se ele também usa uma espada. Nosso rapaz fica confuso que ela sabe disso. Porém, ela avisa que o avô dela já contou. Contou que os espadachins têm um olhar diferente, quase achei que o segredo do menino tinha sido revelado. Nosso garoto fica meio confuso. Impressão minha, pra vocês, ela também parece um inseto com esse cabelo colorido aí, essas anteninhas e esse olho puxado. Ela pergunta se ele quer dar uma pegada na espada dela. Tô confuso. Ok. Pra não se envolver, ele fala que é uma espada legal, mas ele não tá afim não. Com isso, ela fica ali parada com uma cara de trouxa. Ele percebe que ela não tá muito animada. O que ele acha estranho é que ela parece muito interativa comparado com a Bel da história. Ela então pergunta se ele por acaso não conhece ela. Ela já confirma, falando que sabe que ele conhece ela. O Kang-geon tá confuso, ele não acha que ela tem algum tipo de suspeita. Porém, é estranho ela perguntar isso, considerando que todo mundo sabe quem a Bel é nessa escola. Ele então diz que conhece mais ou menos. Ela responde que não conhece ele. Nosso rapaz tá todo confuso qual que é o ponto dela. Ela então comenta que isso era meio clichê, porém ele sabia o nome dela e ela não sabia o dele. Rapaz, o Kang não quer se envolver de forma nenhuma e pergunta por que ele dá o nome dele pra alguém que ele acabou de conhecer. Pro que ela responde que é sempre bom conhecer as pessoas, até porque ele poderia ser um espião infiltrado do Rei Demônio. Além do que, ela acha estranho que ele esteja ali sozinho essa hora da noite, bem onde ela costuma ficar. Agora ele percebe que tá sendo ameaçado quando ela põe a mão na espada. Ele então inverte o jogo e fala que ela pode ser a mesma coisa até porque tá ali. Ela explica que tava treinando, pro que ele fala que também tava fazendo. Ela pergunta que tipo de treino é esse que ele tá tão tranquilo e ele fala que é de respiração. Esse aí é o nosso Kanjiro. Porém, ao olhar pra mão, ele vê um monte de machucado. Ela nota que ele viu e esconde o braço na hora. Ele fica em silêncio por um segundo e fala que ela é bem diligente. Ela diz que sim, porque as pessoas não entendem o que significa carregar o sangue dos Nibelung. Ela precisa ser perfeita a qualquer momento, porque se demonstra qualquer fraqueza, as pessoas tentam abusar. Então ela comenta que ele deve saber que esse ano ela não é a melhor estudante. E fala que, pra ser honesta, essa foi a primeira vez que ela perdeu pra alguém. Só que então ela sorri e fala que de certa forma ela ficou aliviada. Porém, por outro lado, ela também ficou curiosa, querendo saber quem foi que venceu ela. Ele tá ali escutando ela falar que quer saber quem é pra ela arrebentar ele da próxima vez. Ele pergunta se precisa ir tão longe, ela fala que é questão de orgulho. Ela implorou pro avô pra saber quem era e acabou descobrindo que essa pessoa não tá nem na classe dela. E o pior de tudo é que esse maldito parece que entrou recentemente. Ela pede desculpas, falando que não devia falar tudo isso pra quem acabou de conhecer. É exatamente o que ele quer saber, que pergunta por que ela tá falando isso pra ele. Rapaz, sem dó, ela diz que é porque ele parece fraco. Ser firme com os fortes e piedosa com os fracos é o lema da família.
A cara dele de idiota, que agora entendeu porque ela tá sendo simpática, porque ela pensa que ele é um lixo. Agora tava explicado porque no jogo era tão difícil se aproximar dessa maluca. Ela então fala que tá cansada e acha que tá na hora de ir embora. Nosso garoto dá boa noite, porém ela para e se vira perguntando quando ele vai dizer o nome. Só que aí a cena muda pra sala de aula. A vida do nosso garoto na academia tá mais calma do que ele esperava. A Chloe rapidamente fez novos amigos e se misturou com a classe, enquanto ele só fugia do contato visual. E no momento que ela vinha falar com ele, os outros amigos pareciam ficar julgando. Porém, ele não tá nem aí pra esses olhares frios só por causa dele ser um estudante especial. Além do que, ele não é o único especial na sala do tigre esse ano. Ele para pra pensar que foi ótimo que ele tenha ficado nessa classe. É nesse começo de temporada que nas classes das estrelas e dos dragões começam a se formar umas espécies de facções políticas. Até pra ele, quando jogava, achava isso uma palhaçada, e é bom que ele não vai ter que ficar pensando sobre algo assim. Ele então saca o celular, se perguntando o que vai comer hoje. O danado recebeu um cartão black da nossa querida Medeia, pedindo desculpa por ter esquecido de entregar. Pelo visto é logo o cartão pessoal dela, rapaz, isso aí que é uma sugar mommy. O danado virou um adorador dela, né, rapaziada? Eu jamais faria algo assim, tá maluco? Porém, o melhor de tudo pra ele é que até esse momento ele não mudou em nada o ritmo das coisas, então a história vai seguir como tem que ser. Mais 3 anos nesse ritmo e o futuro que ele imagina vai se concretizar. Eu não sei porque ele tá tão ansioso, até porque no futuro tem a guerra, né? Mas vamos ver. Um tempo depois, um professor tá explicando sobre uma guerra de 700 anos atrás. Era entre o rei demônio e o herói Joaquim, que depois de tudo decidiu criar a próxima geração de heróis. Foi quando ele estabeleceu a academia com seus 7 discípulos. O professor fala para eles prestarem atenção, porque tudo isso aqui vai cair na prova. Nosso rapaz, porém, tá quase dormindo. Ele já jogou várias vezes o começo do jogo, então se lembra bem disso. Principalmente do herói fundador, conhecido como Joaquim Baller, por mais de 20 anos contra os comandantes demoníacos. E, obviamente, contra todo o exército. E em uma luta contra o comandante conhecido como Lycan, ele acabou perdendo um braço. E por isso não mais pôde participar de nenhum combate. No final da Primeira Guerra, se teve um campo de batalha mergulhado em sangue. E de certa forma não se tinha um claro vencedor de tudo aquilo. Porém, como resultado, os demônios e os humanos assinaram uma trégua. E foi quando o herói Joaquim estabeleceu essa academia. O professor continua falando que isso tudo aconteceu 700 anos atrás e é por isso que eles têm a paz hoje. Os alunos estão se perguntando se uma guerra assim aconteceria na geração deles. E quem sabe muito bem a resposta disso é o nosso querido Kang Geon. Foram 700 anos de paz, mas isso tá prestes a acabar. Seria muito bom se ele contasse isso pra Medeia, porém ele não tem ideia das consequências que isso vai trazer. Por mais que ela sempre pareça ser uma das pessoas que quer abandonar essa academia assim que puder, ela também foi a primeira pessoa a despertar uma anormalidade graças ao Lorde Poeta. E também a primeira dos 7 heróis que foi em frente para proteger os estudantes. Ele não jogou muito do jogo, mas ele ficou sabendo o que aconteceu. Rapaz, cadê a barriga da coitada? Desapareceu. Ela foi a primeira a ser sacrificada por Rei Demônio. Nosso garoto só queria não saber que isso vai acontecer. O professor então agradece pelos estudos e fala para eles se prepararem para o exame da semana. Todo mundo começa a sair da sala falando que algo é incrível. O Kang tá ali na mesa querendo saber o que tá acontecendo. É aí que ele parece se lembrar que é 5 de maio. Olha a capa do celular do danado. Os alunos na porta tá tudo falando que ele nem ferrando vai para essa classe e provavelmente vai para as estrelas. O Kang já sabe muito bem. Foi em 5 de maio que ele chegou. O considerado personagem principal desse mundo, Leon Van Reinhardt. Com ele também começa o fim dos 700 anos de paz. O Kang já tá odiando esse bastardo que a cara é clichê pra caramba. Assim como é descrito nas histórias, todas as mulheres se apaixonam por ele. Ele queria que fosse uma história mais 18, onde normalmente os caras bonitos morrem logo. Que isso, rapaz, tá conhecendo muito, danado. Rachel, que era santa da espada, se apaixona. Saki Ryojo, que era filha do santo do arco, também acaba caindo. E até mesmo a nossa querida Abel. Os membros do grupo do protagonista eram incríveis. O maldito era chato, porém essa bênção dos milagres fez com que ele também fosse a primeira pessoa a ser recrutada. Na verdade, essa é uma palavra fraca, já que as pessoas foram forçadas a irem pra guerra. O que o nosso garoto sabe também é que o herói conhecido como Valaur só conseguiu vencer o primeiro comandante da legião. Então é surreal pensar o quão forte deve ser o verdadeiro rei demônio. Ele se pergunta se esse não é aquele tipo de história maluca onde o protagonista perde. O tal do Leon tava sorrindo pro pessoal até que ele olha pro lado e vê nosso garoto. E manda um sorrisinho também e lá ele, nosso rapaz, já percebeu algo estranho. Porém, ele sabe muito bem do que a bênção dos milagres é capaz.
O protagonista vai conseguir lidar com isso, ele tem certeza. Além disso, ele tem essa cara confiável e vai resolver tudo. De repente, algo chama a atenção dele. E a cena muda pro salão de treinamento. Lá tá nosso garoto balançando a espada. Como essa era mais longa, finalmente a bênção do deus da espada não ativou. E ele precisa com urgência desenvolver o mínimo de esgrima. A gente vê um pouco antes quando a Rachel se aproximou e perguntou se aquele dia ela fez alguma coisa errada. Nosso garoto quase perdeu a cabeça, mas ele não quer falar isso aí não, até porque eles vão passar pelo menos um ano junto. Então, pra manter tudo em paz, ele só fala que nada aconteceu. Ela fala que é um alívio saber isso. Nosso garoto tá todo confuso querendo saber a identidade da maluca. Sem contar que ela tava conseguindo usar a espada mesmo inconsciente. O semblante dela parecia pedir por socorro, enquanto a espada carregava uma intenção assassina. Se fosse simplesmente sobre matar, ela com certeza era mais perigosa que os irmãos Mal. Ela então pede desculpas pelo aquele dia e pergunta se ele não quer um outro jantar para compensar aquele. Ela diz que vai dar o melhor, mesmo não sendo tão habilidosa na cozinha quanto ele. Porém, o Kang já se lembra dela sacando a espada. O problema é que ela tava brilhando, pedindo e implorando. Ia ser difícil recusar, porém amanhã ele podia acordar fatiado na geladeira. Só que aí ele parece ter uma ideia, e diz pra Chloe que ela podia fazer um favor ao invés do jantar. Ela parece ficar confusa e ele fala que é algo que ele só pode depender dela. Ah, a danada já tá corada, quer saber o que é? Nosso menino pede para ensinar esgrima. De volta no treino, ele sabe que urgentemente precisa de um professor para ensinar isso. E a Chloe, com uma espada na mão, era extremamente assustadora. Todas as noites antes de dormir, ele tá assistindo uns vídeos no YouTube sobre como sobreviver com uma yandere. Ele tá preparado. Quando ela chega, toda fofinha, perguntando quando ele chegou e disse que tava esperando ele. Nosso garoto fala que acabou de chegar e ela disse que também passou rapidinho, ela chegou às 6h30. Ele pergunta o porquê, se era pra eles se encontrarem aqui às 8. Ele já sabia que ela era uma maluca. E ela tá toda fofinha, perguntando se tem alguma coisa errada. Nosso rapaz tá hipnotizado pelo abdômen definido dela. Ah, chama o tipo do danado. Diz ele que agora dá pra entender o porquê ela é tão forte. Ele então entrega a espada e ela pergunta por que eles não vão usar uma de verdade. Ele já toma um susto, é que tipo de pessoa que treina com espada de verdade? Ele fala que é só um treino, então é melhor usar de madeira pra não se machucar. A maluca diz que ele é muito gentil, não querendo machucar ela. Ela então aperta o cabo e dá-lhe um corte. Nosso garoto já tá suando frio, querendo saber como que alguém corta o ar assim. Ele precisava ser cuidadoso, a testa de madeira e explodir a cabeça dele. Ele dá uma olhada no sistema e vê que tá tudo tranquilo por enquanto. A benção não tinha ativado, a única coisa que deixa ele confuso ainda é esse negócio de sincronização. Ele tá olhando o sistema quando ela chama por ele e pergunta se tem alguma coisa errada. Bem despreocupado, esse garoto só percebeu agora que só ele consegue ver o sisteminha. Nisso ele se vira para ela e fala que hoje é o primeiro dia, então era bom ela pegar leve. Ele se prepara e pergunta se podem começar. Na vida passada ele sempre foi do tipo que valoriza a prática. É como o ditado diz, só vendo pra acreditar. E ele sabe que para se tornar um mestre em qualquer área, só sacrifício de carne e sangue não é o suficiente. A pessoa tem que estar disposta a entregar todo o corpo. Todo o progresso que ele tá fazendo na academia vem do fato de que ele sempre foi bom em se observar e aprender a se corrigir. Ele percebe que a mão tá suada e a postura tá errada, enquanto tenta se lembrar que a essência da esgrima é acertar o oponente de uma forma precisa. Nisso, a Chloe pula na direção dele. Ele parece ainda não tá tão preparado e o negócio já tá no pescoço. Rapaz, eu não sei se ele desviou ou se tomou uma na bochecha. E o coitado tá desesperado, falando que pediu pra maldita pegar leve. Ela solta a lâmina de uma mão, pega na outra e já vai pra dar mais uma. Ele consegue se defender, porém isso joga o braço dele lá pra cima, todo se tremendo. Confiante por ter bloqueado, ele decide mandar um corte bem nessa posição. Porém, ela já tá lá no céu, rapaz. E o trouxa tá se questionando como ela parece estar ficando cada vez mais rápida. Talvez o primeiro ataque tenha sido só uma espécie de teste. Olha, ele consegue bloquear de novo fora do nosso menino. O cabo já tá até trincando e o menino sendo arrastado para trás. Ela continua mandando uma sequência e ele parece estar conseguindo se defender. O problema é que os ataques estavam tão fortes que ele tava com medo de tomar um e morrer. E o pior é que ele não conseguia encontrar nenhuma oportunidade para dar um contra-ataque. Nisso a espada se destrói. É, rapaz, ela quebrou teu... madeira. Ela pede desculpas, falando que não tinha intenção de quebrar, mas imaginou que era tão frágil assim. Porém, ela então toma um susto. Por ela ter quebrado, a espada ficou curta e com isso a condição foi atingida. O sistema começa a fazer uma mudança de personalidade, diminuindo o lado humano dele e ativando o calor. Instintivamente, a Chloe começa a recuar. Ela parece assustada enquanto o Kang está envolto em uma aura negra. O sistema continua avisando que ele estava perdendo a humanidade, quando de repente a gente vê um cara embaixo de um holofote. Pelo visto era nosso rapaz querendo saber aonde ele estava.
Ele se vê na cozinha na qual ele trabalhava antigamente e se pergunta se tudo isso foi um sonho. Ele na hora vê um peixe e começa a se lembrar que estava preparando isso, então é melhor voltar ao trabalho. Talvez ele devesse usar a faca chinesa do chefe depois de tanto tempo. Porém, o sistema diz que ele não pode escolher esse item e ele fica meio confuso. Ele vai pegar uma outra e o sistema fala que esse também não. Mais uma vez, a única opção que ele tinha era a faca de sashimi. Ele estava com medo de pegar e sentir aquela dor do sistema, porém, ao segurar em mãos, ele parecia bem. Na verdade, mais do que isso, ele estava se sentindo recuperado. Eu não sei que mão é essa que tá o manipulando, porém ele fala que tá na hora de criar uma obra-prima. O calor então é ativado, enquanto a Chloe continua gritando o nome dele perguntando se ele tá bem. Em meio à fumaça, ele começa a andar de um lado pro outro. De repente, ele some num feixe de luz azul e se aproxima dela num segundo que se defende por pouco. A coitada pede pra ele esperar e é tacada longe. Rapaz, coitada da garota, foi mandada longe, bateu as costas e tá cuspindo aquele vermelho. Ela nota que ele virou uma pessoa completamente diferente em um instante. Pra ser sincero, depois não dá pra culpar ela de ser yandere, né? Tu é igualzinho maluco. Ele dá mais um ataque e ela se esquiva por pouco. O garoto claramente não tá muito bem. Ela se levanta desacreditada que foi empurrada por esse único golpe. Agora não tava nem conseguindo se manter em pé e se pergunta o que tá acontecendo com o Guilmar. Ela não entende o porquê ele tá agindo assim, só que eles precisam parar com essa luta urgentemente. Ela então fala pra ele que é melhor eles pararem. Porém, o rapaz não pega leve e já vem pra cima de novo. Ela nota que não vai conseguir se esquivar e começa a falar pra ele parar. Rapaz, eu achei que ela ia ficar maluca, porém a coitada vai tomar uma na cabeça mesmo. De volta no mundo do jogo, ele cozinheiro tá confuso. É a primeira vez que ele vê um peixe que desvia dos cortes. Esse bicho estava muito barulhento e o mais estranho é que parecia estar falando. Ele escuta os sons e percebe que o peixe está falando do Guilmar. E ao olhar na faca, ele se lembra que essa pessoa é ele. Ele é o tal do Guilmar e de repente o estudante aparece na cozinha. Naquele momento ele reconheceu que o que ele estava vendo era Chloe pedindo para ele acordar. Foi quando a espada bateu na parede. Por pouco ele conseguiu soltar ela antes de dar-lhe uma no meio da cabeça. Ela abre os olhos porque achou que ia ter tomado uma e vê que não aconteceu nada. Quando de repente ele puxa na cinturinha. Achei que ia dar um beijo, né? Tava no painel perfeito pra isso, mas aí seria um assediador perigosíssimo, tem que ser preso. E ele fala que é melhor pararem por ali hoje e ela pergunta se ele tá bem. O cara de pau só agradece pela prática e diz que tá indo embora. Maluco quase tentou matar a menina e saiu falando 2 palavras. No caminho de volta pro quarto dela, ela se lembra do dia daquele teste. A habilidade que o Kang Guilmar usava não era pura força e sim carregava uma energia esquisita. Não era só a habilidade e parecia que ele estava sendo domado pelos puros instintos. E por mais que parecesse ter ativado de uma forma inconsciente, ela não teve chance alguma. E o pior é que ele estava usando aquela espada quebrada no meio. Ela sabia que ele era forte, mas não tanto assim. É quando de repente alguém fala que ela parece estar gostando bastante. A expressão dela na hora muda. O cara na frente é o Nox Aditore do 2º ano, e a Chloe chama ele de irmão. Ele pergunta se desde que ela entrou na academia só ficou se misturando com esse povo insignificante. Na hora ela briga e fala pra ele não chamar o Guilmar disso. O Nox diz que anotou o nome, e avisa que se ela continuar se associando com essa pessoa, os Aditore vão eliminar ele. Ela abaixa a cabeça e vai embora, falando que mesmo que todos viessem, eles não conseguiriam lidar com o garoto. Rapaz, a conversa foi rápida, ela já se foi. Porém, o Nox ficou pensativo sobre esse nome. De volta com o nosso garoto, ele começou a perceber que o poder que ele recebeu não é uma bênção ou um favor divino. Na verdade, mais parecia uma maldição. Para evitar ficar dependendo da bênção do Deus da Espada e seus perigos, ele tá motivado a achar novos equipamentos. Porém, esse estranho poder parece ir contra as vontades dele e tomar controle do corpo. Quando ele perdia o controle, ele não só não sentia dor, como na verdade se sentia extremamente livre. Só que ele sabia que estava sendo controlado por uma marionete através das cordas. Ela continuava falando para ele cortar mais fundo e destruir tudo. Por um segundo ele perdeu o controle do próprio corpo. Foi só quando ele escutou o grito de desespero da Chloe que ele se recuperou. Ele viu fragmentos daquele outro mundo e conseguiu largar a espada que estava ativando o efeito. O corpo dele instintivamente sabia que se ele não soltasse aquilo ali agora, ele ia se perder para sempre. E a garota Yandere, que antes quis matar ele, foi a que conseguiu reviver a consciência dele. De certa forma, ele ficou irritado porque ele ativou o poder quando ela quebrou a espada, mas óbvio que ele se sente grato. Ele saiu com pressa, porém a pergunta que fica é como que ele vai evitar esse poder ativar pro resto da vida. Essa tal bênção do Deus da Espada, na verdade, era muito mais uma maldição. Ele começou a perceber que ele estava trocando a vida dele para ativar esse efeito. Nesse mundo no qual ele não deveria estar, ele era uma espécie de alien. Ele não pedia nada demais nesse lugar, já que tudo o que queria era viver uma vida normal. Ele poderia lidar com acidentes pequenos quando eles acontecessem.
Porém, agora ele finalmente percebeu. Tinha alguma coisa dentro do corpo dele querendo consumir a razão dele. O que ele tinha recebido não era uma bênção, e sim uma maldição com a única intenção de o devorar no final das contas. Aquela era a arte do céu reverso. 3 dias então se passam e a gente tá de volta na sala de aula. Um cara de cabelo roxo fala pra Chloe que ela devia ter visto algo. Ela enrola a conversa dizendo que depois vai dar uma olhada. Porém, nesse momento, ela só tá preocupada porque que o Kang Geon não apareceu hoje. No momento em que ela bateu na porta dele um pouco antes, a única coisa que ela escutou foi alguns gemidos de dor. Ela ficou com medo dele odiar ela por ela ter quebrado a porta, então simplesmente saiu andando. Só que nesse momento ela percebeu o quanto gostava de ficar olhando ele de longe quando ele estava perdido em pensamentos. Eita garota, você é maluca, sai daqui. Ela tá se perguntando que perdeu a conta de quantas vezes secretamente ficou olhando pro nosso rapaz. E sempre foi o mais cuidadosa possível pra ele não pensar que ela era uma garota chata. Então ela diz que tá com saudade do menino. A gente avança mais um dia, já foram 4 dias, rapaz do céu. O professor na sala manda todo mundo ficar quieto e pergunta se eles estão nessa escola prestigiosa só por show. Como tava chovendo hoje, eles ficariam na sala de estudos ao invés de treinar lá fora. Porém, o professor tá sempre de olho que o Guilherme tá faltando, só que ele confia no rapaz e vai pacientemente esperar por ele. Ele então manda todo mundo começar a estudar. Um tempo depois, o professor escuta alguém chegando e pergunta quem é o maluco que teve coragem de chegar atrasado. Só que aí ele toma um susto. Tinha uma figura vindo. Rapaz, que isso, nosso garoto tá o canequinho, mas aí nessa foto o olho vermelho, os poderes de gol, mas também no processo. A Chloe chama por ele e pergunta o que foi. Que isso, cadê nosso Kang Geon bonzinho? O garoto virou bad boy. Elas gostam e o professor fala pra ele não se preocupar e pode sentar. O pessoal tá tudo se perguntando se ele é aquele estudante de admissão especial de antes. Ele tá muito diferente. Tem uma outra ali que falou até que ele ficou mais bonita. Eu falei, elas gostam dos malvados. O Kang se senta na cadeira com a cara de que odeia o mundo. Um tempo depois, a aula acabou e o pessoal tá indo pro refeitório comer. A Chloe vai falar com o nosso rapaz que pergunta o que foi. Ela quer saber o que aconteceu, só que ele só responde que não foi nada demais. Ela diz que ele não apareceu por um tempo e ela ficou preocupada. Por acaso tinha algo a ver com aquele duelo? Ele se vira todo brilhante, falando que só tava um pouco doente, mas agradece por ela ter se preocupado com ele. O coração da garota está mexido. Ela fica meio sem graça e diz que tá aliviada de saber disso. Nosso rapaz sabe que ela provavelmente não tá acreditando nesse papo. Na verdade, o que ele passou nesses últimos 3 dias foi uma espécie de abstinência extrema. Ele tava mentalmente exausto e não conseguia nem sair do quarto pra comer nada. E ficou preso na cama implorando para que as convulsões parassem. Dessa vez, ele sofreu uma dor muito pior do que antes como um preço por ter usado aquela arma quebrada. E isso não só foi a única coisa que aconteceu. Quando ele deu uma olhada no espelho, percebeu que ele tava com uma cara de caveira e até o cabelo tava ficando branco. Ele tem certeza que esse é o preço que ele pagou por mexer com aquele maldito Deus. Só que nesse momento ele nota que a Chloe tá se sentindo culpada. Considerando que ela foi a última pessoa que o viu antes de tudo isso, faz sentido. Ele então decide que quer ajudar ela a não ficar se culpando e pergunta se aquele convite para um jantar ainda tava de pé. A maluca fica até sem graça, não conseguiu ouvir direito e pede pra ele repetir. Assim que ele vai falar, na hora ela pula de alegria falando que é claro que ela tava muito feliz. O protagonista fica contente que ao menos ela parecia ter gostado disso. E ela fala pra ele que vai preparar qualquer coisa que ele comer e pergunta o que ele quer. Ele fala que queria comer peixe de novo porque ele gosta bastante, faz um tempinho que não come, porque na última vez ele vomitou. Quando ele ia explicar o porquê, de repente um negócio vermelho passa no pescoço. Ele olha pro lado e vê a planta com uma espécie de energia e se pergunta que droga era essa. Ele olha pro outro lado e é aí que vê. E é aquele tal de Inox Auditore, mandando um sorrisinho de que quem vai apanhar logo logo. A Chloe parece assustada com isso. E na hora o Kang pergunta se ela o conhece. Ele dá uma olhada no cara lá parado e eles então se encaram. Nosso protagonista não guarda desaforo não, filho. Já vem na cara e manda ele dizer logo ao invés de ficar encarando. O cara fica olhando pra ele com um olhar vermelho e o Kang parece se perguntar o que é aquilo. Enquanto a Chloe fala pro nosso rapaz não se envolver com essa pessoa e manda o Nock sumir dali. O Kang Geon observa que por mais que ela pareça tá brava, a voz dela tá trêmula, o que mostra que ela tem medo dessa pessoa. O Nock diz que o garoto não parece nada demais e pergunta se a Chloe realmente vai quebrar as regras por causa desse homem. Ela responde que não tem mais nada a ver com o clã do Sicilia Auditore. Porém, o cara responde que o sangue na mão dela jamais vai ser limpo e já que ela nasceu nessa família, ela sempre vai ser parte. O protagonista já percebeu que ela tá sendo tratada como uma rebelde e parece ter um drama familiar. E o Nox manda ela se livrar logo desse negócio e voltar para o clã. Porém, a Chloe grita mandando ele não chamar o Kang de coisa. Tudo que o Kang não queria era um problema logo agora. É aí que ele começa a se perguntar desse tal de clã Auditore.
Ele se lembra que no jogo era um grupo de sombras que apareciam na metade da história. Em questão de puro poder, eles eram mais fracos que qualquer outra casa heróica, só que eram incomparáveis quando se tratava de assassinato. Além do que, qualquer membro desse clã é extremamente forte graças ao regime que eles forçam as crianças. Todas elas são moldadas desde cedo para serem assassinos letais. Ele para pra pensar que, considerando tudo isso, o Nox é a pessoa normal, ela que é esquisita em ser toda feliz passando por aquilo. O cara tinha a expressão de que não hesitaria se precisasse matar ele. E ele tem certeza que os editores são profissionais em acabar com os inimigos para manter a ordem. Não é como também se nosso rapaz fosse contra matar as pessoas quando fosse necessário. Ah, tá falando isso aí, mas não mata nem uma formiga, rapaz, matou lá no mundo do 3D. Ele observa que do lado a Chloe tava se tremendo. Que isso, a menina já tá até mordendo os beiços e sangrando. O Kang entende que a Chloe queria ter vivido uma vida normal. Porém, assim como ele e a bênção da espada, para quem nasceu nos auditores seria impossível. Ela era destinada a viver uma vida de assassinato sem sentido. Porém, ele não é um herói, não pretende e nem tem aspiração para ser um. Porém, por mais que ele não possa salvar o mundo, isso não quer dizer que ele não possa salvar uma vida. Ele então pergunta para si mesmo por que ele vai fazer isso. Protege a Chloe e diz que vai resolver esse cara. Por mais que esse poder seja uma maldição, ele não vai deixar isso transformar ele em um fraco. Ele então pergunta se o nome do cara é Nox. Enquanto se lembra que tentou escapar essa maldita bênção, porém foi impossível. E é como as pessoas sempre dizem que não existe paraíso para quem tenta fugir. Já que não dava para fugir de qualquer forma, ele ia dar um passo à frente. Geon significava espada e Ma, demônio. Rapaz, o nome do menino é Demônio da Espada? Claramente a família é muito saudável. E ele fala pro Nox o seguinte, que agora ele vai ser cortado. Em uma outra sala da faculdade, o professor tá pensativo. Ele sabe que alguma coisa aconteceu com o nosso querido Guilma, a expressão dele tava sem emoção alguma. Nisso, uma outra garota entra na sala e diz que com essa cara de bravo ele vai ficar calvo. Ele fala para não falar da calvície e ela pede desculpa. Nisso, ele então recebe uma ligação e parece assustado querendo saber o que aconteceu. Ele pergunta que negócio é esse de subespaço e quais são os cadetes que estão querendo se envolver nesse confronto. É aí que ele fica sabendo que é um confronto entre Kang Guilma e Nox Editore. Uma porta se abre e a gente vê que a arena do subespaço estava sendo preparada. Faltavam 15 minutos e o Kang não imaginava que ia ser tão fácil preparar isso. A Medea falou que se era isso que ele queria, ela ia ajudar, porém ele ia ter que tomar conta de si mesmo. Já que não era realidade, ele não ia sofrer nenhum dano físico, mas mentalmente ainda poderia ficar abalado. Porém, ele estava confiante, já que nada disso importava se ele vencesse. Ele tá escutando uma barulheira já do lado de fora, nunca imaginou que pelo visto tinha muita gente interessada em ver isso. O que pra ele era irônico, considerando que até pouco tempo atrás o sonho dele era não chamar muita atenção. A Chloe tá do lado chorando, chamando por ele. Nosso rapaz sabe que ela tá se culpando, então fala para não pensar que isso tem alguma coisa a ver com ela. Ele até agradece por ela ter emprestado esse incrível equipamento. Eles ficam um pouco em silêncio e então ela fala que o Nox é realmente forte. Nosso garoto diz que tem certeza que ela parece ser tão forte como esse. Ele explica que não é bem assim porque ele é um gênio incomparável em toda a história da família. Ele já estava chegando no pináculo das artes negras. O Kang acha esse monte de nome tudo cringe. Porém, o jogo sempre foi assim, então não tem por que ficar focando nisso. E agora que ele já se envolveu, não tem pra onde fugir. Ele se lembra que o professor dele falava que ele é destinado a usar uma lâmina pro resto da vida. O que ele não imaginava é que ele já tava na reencarnação fazendo a mesma coisa. Nisso, o anúncio de que o duelo iria começar é feito. Na hora, ele se levanta e fala pra Chloe que tá indo. Ela parece meio hesitante e ele chama por ela. E avisa pra ela não se preocupar que o mundo é cheio de gênios. E é por isso que ele vai vencer. Ah, tá querendo dizer que você é um gêniozinho danado? A porta aos poucos se abre e ele cobre o rosto. Que isso, esse subespaço aí, filho? Fizeram uma arena, tá com um monte de gente pra torcer, rapaz. Eu achei que era só um X1 honesto. Nosso menino tá se sentindo um gladiador dos coliseus romanos. Ele parece notar algo longe e se pergunta por que até os elites estão ali. Rapaz, realmente vê a nossa queridíssima Belle e o protagonista da Shopee. Nosso garoto se pergunta se esses malditos não tinham coisa melhor pra fazer do que ficar ali assistindo ele. De repente o Nox aparece já perdendo a cabeça, o menino vai explodir, vai morrer cedo assim, rapaz. Ele pergunta pro Kang se ele não entende a diferença entre coragem e arrogância. E quer saber por que ele tá ali com aquela vergonha de lâmina. Uma aura negra começa a ir na direção do Kang, que logo nota que aquela é a intenção assassina do cara. Ele então fala que um bom lutador jamais põe a culpa no equipamento. O cara ia perder a cabeça, mas decide acabar com isso logo. Um corvo surge nas costas dele e ele fala que primeiro vai cortar essa língua insolente. O Kang percebe que o equipamento do cara é bem do apelão, claramente é um maldito dependendo da lâmina. Que isso, o cara tá usando uma lâmina Hong Hyun de Rank S, isso aí é roubado, hein? O Kang obviamente tá impressionado, porém ele não esperava menos que isso. Pode ser ridículo que esse cara tenha vindo com um equipamento como esse, porém ele também se preparou.
uma lâmina da lojinha de esquina de cortar sashimi que ele pegou emprestado da Chloe. O drone se aproxima e fala que o combate iria se iniciar. Uma luz azul brilha e ele fala para que a bênção dos heróis estejam com eles. Os dois já estavam frente a frente. O Kang na hora ativou a bênção para remover a dor e a bênção do deus da espada. Um menino já tá até com o olho branco ali cheio dos demônios. O pessoal na plateia tá se perguntando se todo mundo realmente viu isso. Eles parecem confusos, falando que era pra essa luta ser fácil. Porém, tá rolando uma sequência de ataque. A loirinha na plateia diz que até que eles são rapidinhos. Enquanto a Abel parece não acreditar que o fracote daquele dia sabe lutar assim. O Kang se defende de mais um golpe e o Nox tenta acertar outro. Um ataque bate no chão e ele manda uns cortes roxos na direção. Porém, o golpe parece não acertar em nada. O Nox diz que quer ver se bastardo conseguisse esquivar disso. Ele pula nos céus e ativa a técnica do corvo de 3 cabeças. O protagonista fica parado por um segundo quando de repente é envolto em uma aura roxa. O Nox parece confiante que agora ele morreu. Porém, o Kang se transforma num vulto azul. E no segundo seguinte já tá do outro lado. Claramente não recebeu dano algum. E o pessoal na plateia começa a comentar que por mais que os ataques do Nox fossem fortes, o rapaz estava aguentando. A Abel não conseguia entender como que o Kang, que acabou de entrar na escola, estava aguentando contra um cara como aquele. O pior ainda é que ele parecia estar se esquivando de todos como se nem tivesse querendo lutar. O Nox começa a se lembrar que a Chloe avisou que ele não era um cara comum. Mesmo usando uma técnica como a do corvo, nada aconteceu. Pelo menos ele só estava se esquivando, então talvez fosse o tipo de pessoa que focou completamente em agilidade. Por enquanto ele só precisa ser cauteloso até a chance perfeita aparecer. O problema é que ele estava ficando cada vez com mais raiva toda vez que ele via que o moleque estava lutando com umas facas de cozinha. De repente uma delas cai no chão. E o Nox pergunta o que o maldito tá planejando. O Kang Geon estica o braço pra frente. Aí a faca tem até umas florzinhas. Aponta na direção do Nox que tá todo confuso. Ele tá só encarando enquanto o cara não tá entendendo por que ele tá parado naquela posição. Porém, se ele realmente estava querendo apostar tudo em um golpe, ele ia usar todo o poder dele nesse próximo ataque. O Nox então vai falar sobre a lâmina de Hong Hyung. Porém, de um segundo pro outro, o Kang some e ele toma um susto. No meio do ataque, o protagonista pensa que tudo que queria era viver uma vida confortável. Ele não queria se destacar e se misturar nas massas o máximo possível. Porém, ele percebeu que se não vai dar pra fugir disso de forma alguma, ele ao menos vai cortar tudo perfeitamente. Rapaz, tem um bracinho voando, parece que alguém foi desconectado. O trouxa do Nox nem conseguiu ver nada. E o Kang já tá nas costas dele. O pessoal na plateia parece tudo chocado. Enquanto o Kang jura que vai usar tudo que ele tiver ao alcance, seja uma bênção ou uma maldição. Tava na hora de dizer adeus pra esse tal futuro pacífico. Rapaz, eu achei que nosso garoto ia pegar leve, mas vem um corte pra cá e o Nox tá assustado. Eita, agora deu aquela desconectada na cabeça. Achei que nosso protagonista, né, ia ser aquele cara tranquilo, mas do nada o menino virou 180. A arena explode, tá todo mundo assustado e o Nox caído no chão. Enquanto o Kang calmamente guarda a faquinha da conveniência. A Bel tá chocada e a amiga dela ali tá com uma pupila de coraçãozinho. Olhando pra quem, né? Ele mesmo. Com isso, o duelo chega ao fim e todo mundo grita. Ele já esperava por essa reação e agora não tem caminho de volta. Ele fez tudo isso com uma faca que é feita pra cortar peixe. Por mais que ele já soubesse disso, passar lâmina em um humano não era nada agradável. Ao menos ao lado dele tava o Nox intacto, o que mostra o quão impressionante é o subespaço. É assim inteiro mais ou menos, né? Que o psicológico dele realmente foi pro saco. O Kang Geon reconhece que o cara era forte como a Chloe falou e tinha um bom senso de batalha. Porém, a intenção assassina dele deixava tudo muito óbvio. Nisso, o drone voando anuncia que o vencedor é Kang Geon-ma em 26 segundos. Todo mundo tá assustado que um aluno do primeiro ano venceu alguém do segundo. O Kang recebeu muita publicidade, só que ele sabe que agora não tem mais o que fazer. Se esse foi o caminho que ele foi obrigado a escolher, ele ia dar o melhor de si. Na academia inteira, só se fala do garoto que bateu no menino do Auditório. Assustados como ele conseguia ser forte ao ponto de vencer um cara como aquele. E agora a Bel tá pensando no Kang Geon-ma. Aonde quer que ela vai, estão falando o nome do rapaz, porém isso é inevitável considerando o que aconteceu ontem. Na hora que o braço caiu no chão, ela nem conseguia acreditar. Naquele momento ela ficou paralisada, tentando entender como ele tinha uma esgrima tão afiada usando 2 facas de cozinha. Ela sempre se orgulhou do conhecimento que tem por ser a neta do mestre da espada, porém realmente ela foi inocente demais. É aí que uma memória passa na cabeça. A hora que ela falou que estava curiosa para saber quem venceu ela. Isso porque ela estava ansiosa para acabar com ele da próxima vez. Se lembra também que ela fez uma carinha fofa, dizendo que estava contando tudo pra ele porque ele parecia ser fraco.
Agora ela começou a encaixar as peças e pergunta se ele era o estudante top desse ano. Menina vai explodir vermelha desse jeito, falando que tem certeza que foi esse maldito que é mais forte que ela. Agora ela quer saber o que tava passando na cabeça dele bem naquele momento. A lourinha acorda assustada e pergunta o que tá acontecendo. A Belle pede desculpa pra Rachel e fala que não foi nada. Rapaz, eu tenho um trauma de mulher com o nome Rachel e cabelo amarelo, quem sabe sabe. A loirinha pergunta se realmente não tem nada, pro que ela responde que só tá se sentindo um pouco cansada. Porém, a amiga logo nota e pergunta que carinha é essa de que tá escondendo alguma coisa. Ela pergunta se ela tá com fome, a Belle diz que não. Pergunta se ela esqueceu o equipamento em casa, ela também diz que não. Talvez foi banheiro e a Belle manda ela calar a boca. É aí que a loira pergunta se por acaso envolve um garoto. Na hora, a coitada vira um pimentão e a loira percebe que começa a rir da cara da amiga, falando que nunca imaginou que a senhorita Belle ia se envolver num romance. Toda torta, ela responde que ela tá entendendo as coisas erradas, não tem nada a ver com romance. Mas a amiga já tá querendo saber quem é o sortudo. Quem é essa pessoa que conseguiu roubar o coração da lendária senhorita Belle? Ela começa a considerar as opções e pergunta se é o Leon, já que o cara é bonitão. Porém, pela cara da Belle já dá pra ver que não é. A amiga acha estranho que ela ficou fechada quando falou do Leon e começa a pensar em quem é outra pessoa possível. E questiona se por acaso seria aquele estudante especial de ontem. Na hora que ela fala o nome Kang, a menina congela. A amiga psicopata tá feliz, falando que é muito boa nisso. Ela então já agarra a mão e fala que tá na hora delas irem. Obviamente a Belle quer saber ir pra onde. E ela diz que elas estão indo pra classe dos tigres. Um segundo depois já abre a porta pedindo licença. Os caras tá tudo assustado, babando, impressionado com a beleza das garotas. Elas vão caminhando pela sala, porém a Rachel não quer saber de nada e já vai passando. Sobe em cima da mesa e grita, perguntando aonde que tá aquele maninho do cabelo preto. Aos poucos ela vai dando uma observada na sala. Até que um cara aparece e fala que independente do status que ela tem, ela não pode ficar subindo na mesa dos outros. Porém, a louca da cabeça diz que é bonito o suficiente pra fazer isso e o trouxa concorda ainda. A Belle tá ali de lado, só passando vergonha. Até que a loira faz uma cara de doente falando que achou. O problema é que ela olhou logo quando a Chloe tava toda coraçãozinho. Só que a louca da Rachel ficou animada, falando que assim fica ainda melhor. Que isso, ela começa a desabotoar a roupa ali, tirar a gravata, falando que isso vai ser divertido. Ô minha colega, era pra você, no caso, né, ajudar a sua amiga, não pra competir também. Coitada da Chloe, tava tranquilinha ali até que sentiu um frio na barriga. A Rachel se aproximou e começou a dar uma fungada no nosso garoto. As outras duas ficou confusa com isso. A Rachel manda um ups e se joga em cima da mesa. Nisso, o Kang tá acordando todo torto babado. E rapaz, a guerreira, competidora, né? Ela pergunta se acordou o menino. Ele não responde, ela questiona se ele é o tal do Kang Geon. Nosso rapaz tá todo confuso, querendo saber por que a Rachel tá ali. Enquanto ela tá apontando o dedo, falando que de perto ele é meio mais bonito. Só que por alguma razão, a intuição dele tava falando que isso era perigoso. De repente, a Chloe agarra o braço da outra e pergunta quem que ela é. Rapaz, a Chloe não tá muito feliz não. E a Rachel agora tá confusa com essa menina. Agora o Kang entendeu por que os instintos dele estavam avisando do perigo. A personalidade da maluca claramente tinha mudado e ela tinha sacado o famoso estiletão. Uma luta tava prestes a começar na sala, só que ele nunca viu nada assim acontecer no jogo. Nisso a Belle pergunta pra amiga o que ela pensa que tá fazendo, que responde que só veio dar um oizinho. Ela olha pro lado e desce da mesa. Põe a mão na cabeça da Rachel e fala para não interromper quando os adultos estiverem conversando. Além disso, era melhor ela soltar esse objeto afiado. Rapaz, mas a Chloe não ia deixar isso barato. Ataca ela na hora, mandando ela morrer. A Rachel olha pro lado e voa aquele ketchup. No caso dessa vez, era um suco ali de morango pelo visto. Porque, na verdade, a Rachel facilmente bloqueou a Chloe. Ainda falou que ela era fraca, baixinha, devagar e descontrolada. Que isso, menina, que esculacho. Ela continua segurando o braço até a Belle gritar, falando pra ela parar com isso. Rapaz, ela parou assim, tacando a menina longe. A coitada foi voando, mas toda ninjinha caiu em pé. Quem tá gostando disso é os virgens da sala. A verdade é que a Rachel é do clã dos Santos da Espada. E força bruta acima de tudo é o lema desse clã. Ela então pergunta pro nosso rapaz se a garotinha é namorada dele, que responde que não. Ele percebe que a outra não gostou de ter escutado isso, porém era verdade, fazer o quê? Ele fala que eles são amigos, enquanto tá querendo entender que desgraça de situação foi essa que colocaram ele. Só agora que ele foi perceber que a Belle tá ali também. Ela então pergunta por que as duas foram até ali procurando por ele. A Rachel fala que a Belle tá interessada nele e ela quis ver de perto. Rapaz, lá vem o morango falante perguntando quando ela disse isso.
Ela começa a dizer um monte de coisa tentando se explicar, mas no final da conta fica um silêncio com todo mundo confuso com o que tá acontecendo. Ela então se vira sem graça e fala que tá tendo um mal entendido, ela não pediu pra vir nesse lugar. O nosso Sigma diz que se esse é o caso, então elas já podem ir embora. Rapaz, o coraçãozinho ali no olho da Rachel deu até uma diminuída. Pelo visto ela gosta de cara que recusa ela, porque na hora fala que ela é bem interessante do jeitinho que ela quer. Ele fala que é bom saber que ela gosta de cara interessante porque é longe do que ele é. Porém, rapaz, ela insiste e fala pra ele não ser assim. E pergunta se depois da aula de hoje ele não quer ir no dormitório dela assistir um Netflix. Ela falou letra por letra, ainda que é pra deixar claro o que tá acontecendo ali. Rapaz, mas a Chloe não vai deixar isso acontecer e grita mandando tirar a mão do Kang dela. A Rachel começa a rir, falando que é hilário que ela fica achando que ele é dela. Porém, quem tá perdendo a cabeça é a Belle, que chama pela amiga. Nisso a Rachel se levanta e fala que foi interessante conhecer o garoto Guion e fala que quer ver ele depois. Cheia de coraçãozinho, ela vai embora dando tchauzinho pro nosso rapaz, que só quer que todo mundo suma dali. Assim que elas se viram, ele volta a dormir. Porém, a Belle para por um segundo e dá uma olhadinha pra trás. Eita, olha como ela vê a cena, né, menina? Tá apaixonada. Se vira desolada e vai embora. Um tempo depois, as duas estão andando no corredor. A Rachel tá pensando que é diferente de uma pessoa ser fria do que os olhos que aquele cara tinha. Assim que ele encarou ela, ela sentiu como se a garganta dela fosse ser cortada. Aquilo foi bem além das expectativas dela e a coitada ficou até com calafrio na espinha. Claramente, ela era bem diferente dos outros caras que às vezes eram bonitos, mas não tinha nada demais. Ela foi lá só pra brincar de provocar, porém não imaginou que ia encontrar algo assim. O foco do clã dela é sempre fazer uma procriação com os guerreiros mais incríveis, né? Então, assim, talvez ele seja um recurso precioso. Essa Netflix ia render. Ela não perdoa nem a amiga e já tá olhando, falando que agora tá explicado porque ele chamou a atenção da princesa invencível. Ela então se vira pra amiga e diz que pede desculpas. A Belle só responde que ela devia pedir desculpas por os estudantes que ela atrapalhou a aula. Porém, a amiga responde que não tá pedindo desculpas sobre isso. Na verdade, ela tá pedindo desculpas pelo Kang Guion. Infelizmente, ela que ia aproveitar ele. Rapaz, eu nunca vi um menino tão competido pela mulherada. A cena, porém, muda pro hospital, onde o Nox acordou faz pouco tempo falando que vai matar aquele maldito. Até a luta daquele dia, ele era conhecido como o gênio dos Aditori. E o corpo dele jamais tinha conhecido a derrota. Ele se pergunta se devia matar ele à noite e se devia fazer isso essa noite. Porém, ele já se lembra da presença do Kang Guion. Empurra um cara da frente e manda sair. O plano era mobilizar todos os Aditori e cortar a cabeça daquele maldito. E no final das contas, recuperar a Chloe, que tinha tanto potencial quanto ele ou ainda mais. Era o momento perfeito para atacar. Isso porque nesse horário ele conseguia ativar as técnicas noturnas. E ele tem certeza que ia mostrar pra ele. Porém, ao abrir a porta, ele toma um susto. Ufa, era só nosso garoto comendo maçã, achei que ia ter alguma coisa peculiar. O Kang só pergunta o que o Sênior tá fazendo ali. Pelo visto, no final das contas, o cara não fez nada, porque a gente tá vendo a Chloe no outro dia mordendo as unhas. Nosso rapaz percebeu que ela tá com muita raiva, por mais que foi ela mesma que puxou aquela lâmina. A Chloe tá querendo saber se ele gosta dos airbags gigantes, se esse for o caso, ela vai ter que matar aquela mulher. Ele chama ela quando a coitada tava pensando em super gigante. Assim que ela vê que é ele, pergunta se tá querendo algo. Nosso rapaz tá querendo que ela abaixe essa lâmina. Ele então pergunta como que tá o Nox. Ela para por um segundo e fala que ele tá na área médica. Nosso rapaz fala que isso é estranho, tá? Porque ele não se lembra de ter machucado ele. Ela diz que não visitou e não sabe muito bem, só que ele foi admitido lá mesmo sem ferimentos. Porém, ele não precisava se preocupar, que com certeza ele devia estar bem. Nosso rapaz sabe que aquele cara não é fraco ao ponto de ter ficado traumatizado mentalmente só com aquilo. E só espera que o bastardo não esteja planejando nada. Foi aí que ele chegou na Chloe e perguntou onde é o quarto do Nox. Tudo isso aí foi antes e agora o trouxa tá se tremendo. O louco da cabeça pergunta se pode comer a maçã. O Nox pensa que o cara é maluco até porque claramente ele já tá comendo. O Kang comenta que a família Aditori deve ter muito dinheiro pra ter esse quarto só pra uma pessoa. Confuso, o Nox pergunta como ele entrou ali. O Kang ignora o que ele disse e vai pra pegar a faca, fazendo o cara se perguntar se ele tá ali pra terminar o trabalho. Porém, nosso menino pega ela e volta a cortar a maçãzinha tranquilamente. Como o menino era cozinheiro, tá fazendo um planeta dessa maçã, fazendo o Nox se perguntar por que ele é tão habilidoso nisso. Ele então coloca em cima da escrivaninha e fala pro Nox que quando a digestão não tá boa, é só comer algumas frutas. Na hora o cara entende que tá sendo humilhado e decide sacar a faca pra finalizar ele. Porém, o protagonista para e diz que se ele qualquer dia tiver algum pensamento sobre vingança, pessoalmente ele vai atrás de toda a família Aditori. O trouxa toma um susto e a porta nisso fecha. Rapaz, agora que a maçãzinha foi cortada, que isso?
O Kang deu um 360, agora tá se achando, falando que esse cara não é nada mais do que uma vela que ele pode apagar a qualquer momento. Ao menos com isso, ele provavelmente destruiu toda a força de vontade que esse cara tinha. Óbvio que ele blefou ao falar aquilo, até porque não tem como em 30 segundos ele acabar com toda a família. Mas talvez uns 10 ele levava nesse período, porém ele quer evitar ao máximo precisar matar alguém. Naquele momento ele começa a perceber que estava se sentindo como se estivesse no olho da tempestade. Esse não era o plano, mas ele estava se acostumando com isso. Pelo visto, ele também estava ficando insano nesse mundo. Ao menos agora, se o Nox não decidir fazer nada, ele não vai ter mais problema com ele. Agora o problema é a garota com a qual ele menos queria se envolver. A maluca que originalmente devia ser a primeira a se aproximar do protagonista. Ele vai pensar muito bem sobre o que fazer, só que o problema agora é que a competição tá chegando. Ele tem que levar isso a sério porque a Murasame realmente é uma boa recompensa e ele precisa de uma arma. O problema é que ele vai precisar de mais do que 30 segundos. O teste é para acabar com monstros demoníacos em grupo de 5 pessoas. O problema é que esse teste vai focar mais em trabalho de equipe do que na proeza de uma única pessoa. Por outro lado, se ele encontrar ótimos aliados, ele consegue vencer isso tranquilo. Ao menos ele tem a vantagem de saber que vão ser monstros demoníacos de rank D chamado Merman. O ruim é que aqueles bichos já era horrível no jogo, imagina quão feio vai ser frente a frente. Ao menos poderiam ser umas sereias que faz bem pros olhos. Danadinho. É aí que ele se lembra que as sereias também eram consideradas humanas demoníacas. Comparado a isso, os monstros demoníacos não são nada. Parado no banco, ele percebe que já faz um mês que chegou ali, e essa noite estava pacífica. A paz é o que ele queria ao entrar nesse mundo. Fazem 700 anos que os humanos e os demônios assinaram o Tratado de Paz. Obviamente que mesmo assim tiveram algumas disputas pequenas e outras grandes aqui e ali. Como por exemplo a disputa de Vasmon, que 50 anos atrás era o comandante da 6ª Legião. Ele jurou que ia reviver o comandante da 1ª Legião, o que quebrava o Tratado de Paz. O tal do Vermon dá um soco no maluco do cabelo branco. E a Medea grita pelo Sirieg. Olha o velhinho quando tava novinho, filho, cortando os demônios no meio. A humanidade foi vitoriosa e 7 heróis nasceram. Porém, sacrifícios foram feitos. Com esse resultado, nenhuma das facções queria continuar escalando as coisas. E um cara em cima do vaso fala que é ridículo esse cara ser chamado de o mais forte da humanidade quando tudo que ele fez foi matar o 6º comandante. De volta no banco, nosso rapaz se pergunta se essa é a paz pela qual eles lutaram. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele se lembrava do primeiro comandante Baler Joaquim que selou o cara da 1ª Legião. Além do que, daqui a 3 anos vai chegar o segundo ataque dos demônios, incluindo a primeira aparição do Rei dos Demônios. Só que, por enquanto, pensar sobre isso não vai mudar nada, ele tem que focar nos testes que estão para acontecer. Vai ser um pouco chato, mas primeiro ele precisa achar alguns aliados. Só que no celular dele não tem nenhum amigo. É aí que ele se lembra que ele tá bem famoso na academia e talvez desse pra tirar vantagem disso. Já que chegou nesse ponto, ele ia chamar as pessoas certas pra conseguir tirar a nota máxima nesse teste. Ele ainda quer uma vida confortável, só não vai dar pra conseguir isso no silêncio. Uma semana então se passa e ele tá todo se tremendo. Nenhuma única pessoa chamou ele pra um grupo. Ele se lembra que fatiou o Nox, então o que tá acontecendo? Pelo visto tava todo mundo com medo dele. É aí que ele olha pro lado e nota algo. Assim como ele, a Chloe era considerada alguém de fora e não foi chamada pra nenhum grupo. Ele então se aproxima e perguntou se ela também não encontrou ninguém, que diz que sim, tá sozinha. Ele acha esquisito até porque ela costumava ter alguns amigos. E então fala que se esse é o caso, ela pode se juntar com ele, eles só precisam de mais 3 pessoas. Obviamente, cada nada aceita. Ela tem ótimas habilidades, então ele tem certeza que é uma boa adição pro teste. Considerando que ele só consegue lutar por 30 segundos, ela vale por uns 1000 dele. Ela tá toda feliz quando de repente alguém grita o nome dele. Eita, meu rapaz, é a Rachel falando que voltou pra brincar com o garoto. Na hora ele quer saber por que ela voltou, que diz que acabou de responder isso. A Rachel tá se tremendo ali, falando que os grandão tá chegando. Nisso o protagonista se vira e fala pra ela assumir que ele não tá com humor pra ficar fazendo gracinha. A coitada chora querendo saber por que ele é tão frio. Nosso rapaz então pede pra ela parar de chamar ele de meu guion. Porém ela só ignora e fala que acordou meio surda hoje. De repente cai de airbag na mesa falando que tá meio desajeitada. Se vira pra ele e pergunta se ele tem algum grupo pra fazer o teste. Claramente ela não escuta nada que ele fala, então ele só diz que não. O olho da danada brilha, com ela chamando ele pro grupinho. Rapaz, ela vem até no queixinho falando que pegou ele. Porém o Kang só dá um tapa e pergunta o porquê ele, já que ele tem certeza que ela tem vários outros pretendentes. Mas ela responde que tem certeza que com ele vai ser bem mais divertido. É aí que nosso rapaz revela que já tem grupo com a Chloe. Ela diz que é bom saber agora, eles só precisam encontrar mais 2 pessoas. O Kang agora tá confuso, será que essa garota não sabe que fazendo isso ela tá arriscando a própria nota? Ele olha pra Chloe que parece aceitar.
Nisso ele se vira pra Rachel e diz que tá aos cuidados dela, que fala que agora não tem volta. Ele então pergunta quem mais ela tava planejando chamar. Nisso ela questiona se ele conhece um tal de Leon. Na hora, nosso danado percebe que tá se envolvendo com o protagonista. Fica ali tremendo, querendo saber qual o crime que ele cometeu na vida passada pra ser tão azarado. Tudo que ele fez foi segurar uma faca e cortar peixe por 30 anos. Agora, pelo visto, ele vai se envolver com o Leon, com a Belle e com a Rachel, que eram todas as pessoas que ele queria evitar. As garotas, por mais que fossem lindas, não eram tão importantes na história. O problema é que o Leon é o protagonista, o que vai complicar muito as coisas. Isso porque vai acabar afetando completamente o futuro e ele não vai ter ideia do que tá pra acontecer. A melhor ideia era tentar sair dessa, porém não vai dar pra fugir da bruxa da Rachel. No segundo que ele falou que sim, ela mandou o nome de todo mundo pra inscrição, então não tem mais como voltar. Essa é a primeira vez na vida que ele tá querendo cortar uma garota. De repente, a Chloe aparece e pergunta se ele tá com algum problema. E diz que desde que aquela trabalhadora honesta veio até a sala, ele não parece muito bem. Nosso rapaz só responde que tá meio abalado porque não esperava que ia fazer o teste logo com essas pessoas. A Chloe fala pra ele não se preocupar porque tem certeza que ninguém nesse grupo é mais forte que ele. O Kang começa a pensar melhor sobre a situação. Ele chamou a Chloe pra isso e não dá pra abandonar ela, sem contar que não tem ninguém melhor na escola do que as pessoas que ele vai fazer junto. Ele só precisava ser um pouquinho mais otimista sobre isso. Ele então pergunta pra Chloe quando vai ser o encontro do grupo. Pro que ela responde que a loira gigante disse que vai ser às 6 na cafeteria. Ele então fala que é melhor eles indo e a cena muda pro Starbucks. É um Starbucks com 2 S, incrível. A Chloe bate o copo na mesa e fala que tava uma delícia. Porém, nosso garoto tá assustado que aquilo que ela tomou custou $35. Rapaz, o roubo é pouco. O coitado engasga de ódio da injustiça desse mundo. E fala que o Starbucks realmente é incrível. Ele comprou um expresso de $7, que era a coisa mais barata, e o gosto é horrível. Aí, porém, que o celularzinho começa a vibrar. Era a Rachel fingindo que já tava lá e perguntando quando ele ia chegar, porque o nosso garoto manda ela aparecer logo. Com isso, ela diz que tá indo, a porta se abre e eles aparecem. Ela pede desculpa por estar atrasada e acompanhada do Leon. Na hora que vê os dois, questiona se eles demoraram muito. Porém, o Leon tá só encarando o nosso rapaz. Nisso, o Kang olha e vê que tem um cara do cabelinho laranja e já pensa que é um delinquente. Eu achei que ia ser a Belle, mas pelo visto vai ser esse cara. Nisso, o Leon vem pra dar um nice to meet pro nosso rapaz, que se apresenta, pro que o cara responde que ficou impressionado com a luta dele contra o Nox. Nosso menino tá achando que é um metaforando, falando que o cara tem a voz perfeita entre inteligência e classe. Realmente era o personagem principal. Nisso eles se sentam e eles falam pra se apresentar. O cara se apresenta como Leon, um estudante da classe estrela e a pessoa que virou o líder desse grupo. O Kang tá ali, desolado, que o cara é bonitão, enquanto ele tá acabado. A Rachel fala que todo mundo já conhece ela, então ela passa o bastão pro próximo. O cara se apresenta como um estudante da classe estrela Speed Weapon. Incrível o nome. O garoto gosta tanto de herói que tem a tatuagem herói no pescoço. O Kang fica pensando que um nome incomum como esse precisa de uma explicação bem melhor. A nossa waifu se apresenta como Chloe, editora da classe do Slob, e fala que tá ali graças ao Geon. A Rachel do nada dá uma risadinha e fica falando o nome do Geon. A Ruivinha fica na raiva, mas se acalma e fala que é um prazer conhecer todo mundo. Eles então viram um olhar pro nosso rapaz, que só se apresenta como Kang Geonma da classe da Chloe. O clima ali naquela sala tava meio esquisito. Até que alguém abre o notebook e fala que tá na hora de começar o encontro. De repente surge um holograma de uma ilha. E alguém explica que hoje na hora do intervalo o professor entregou alguns arquivos para os líderes. E ali era o mapa de onde o exame iria acontecer. Primeiro eles seriam enviados para essa ilha através de um subespaço. Porém, é preciso saber que a ilha em si é real, somente o teleporte que é no subespaço. O que quer dizer que quem se machucar pras bestas vai se machucar de verdade. Ele então dá um zoom no mapa e fala que o grupo deles ficou encarregado da região norte. Pelo visto, mais 3 outros grupos iam estar na ilha dos Mermen. Existia um número limitado dessas criaturas e o plano era matar o máximo possível. Ele então diz que isso é tudo e quer saber se alguém tem uma pergunta. O Speed Weapon diz que nessa ilha tem algumas sereias e quer saber se não tem algum risco. O Leon fala para não se preocupar que os professores já fizeram as pesquisas. Nisso, a Chloe quer saber se os grupos podem atacar um ou outro durante o teste. Pro que o Leon explica que como o objetivo é matar as bestas, os grupos que fizerem isso provavelmente seriam desqualificados. O Kang sabe que isso é uma notícia triste pra Chloe, considerando que a menina é uma assassina. Com isso, a reunião parece ser finalizada e o pessoal sai correndo. O Leon tava guardando as coisas e nosso menino viu que só sobrou os dois ali. Ele levanta logo pra sair despercebido. Porém, o Leon chama por ele. Na hora que ele olha pra trás, o cara quer saber da onde ele veio. O Leon fica só encarando e nosso menino não sabe o que fala. Essa não é uma pergunta incomum, porém ele tem certeza que o fundamento dela é diferente. Naquele momento ele não conseguia entender o que o cara tava pensando.
Talvez ele quisesse saber de alguma forma literal. Porém, isso não faz sentido, porque ele poderia ter perguntado isso quando todo mundo tava ali. De repente, o cara pede desculpas por falar isso do nada. É só que ele tinha a estranha sensação de que eles eram similares. O Kang fica mais confuso ainda. Por mais que coreano seja a língua oficial desse jogo, isso não quer dizer que não existam outras culturas ali. E diferente dos personagens diferentão, obviamente qualquer um que o vê sabe que ele é coreano. Nisso, o Leon só fala pra ele fingir que não escutou nada. Ele se retira da sala falando que vai embora primeiro. Porém, de repente, agora é nosso menino que põe a mão no ombro e fala pra ele esperar. E pergunta da onde que ele veio. O trouxa percebeu que segurou o cara sem nem pensar. Que pega a mão dele e fala que veio da Alemanha. Ele então vai embora e nosso garoto fica todo confuso com cara de trouxa. Agora ele tá se perguntando se tá ficando paranoico. Naquele momento ele teve um certo pensamento do nada. Será que aquele cara veio de outro mundo assim como ele? Se fosse parar pra pensar, assumir o corpo de um protagonista era mais provável do que de um personagem aleatório. Ao olhar pra faca, ele se lembra que quando tá com o poder ativado, os instintos e os raciocínios ficam bem mais fortes. Ele então tira o cabo na intenção de ativar isso e se concentra. Primeiramente pensando sobre a existência do Leon nesse mundo. Mais uma vez ele sente a estranha sensação de uma voz familiar tá falando com ele. O problema é que isso dava uma dor de cabeça que nem mesmo com a remoção de dor ele conseguia evitar. Por enquanto ele tem certeza que o Leon que ele encontrou é exatamente o do jogo. Nenhum autor conseguiria replicar ele tão perfeitamente. Só que mesmo assim ele falou que não conseguia deixar de pensar que eles eram similares. Ele decide dar uma olhada nas informações do Leon na internet e não encontra nada. Infelizmente, o trouxa nunca quer saber a história dos personagens masculinos, obviamente. Ele tenta se acalmar, falando que nada vai dar errado só porque ele se envolveu com essa pessoa uma única vez. E se algo assim for acontecer de novo, da próxima vez ele conversa com a Medeia. Algo, porém, que ele tá notando é que ele tá ficando muito mais calmo em situações que normalmente ele gostaria de evitar. Talvez isso fosse uma influência de alguma das bênçãos. Ele abre a lista gigante de habilidade. O grau de assimilação já tinha ido de 2.5 para 6.8. A fortitude mental, porém, e o armamento ainda eram o mesmo. Obviamente, o poder físico subiu um pouco por causa do treino. E ele tem certeza que o armamento vai subir quando ele começar a usar a Murasame. O problema é que negócio é esse de assimilação e por que é o que mais tá subindo. A única coisa que ele fez diferente nesse momento foi lutar com o Nox e com a Chloe, então talvez fosse relacionado a isso. O ruim é que não dá pra descobrir sozinho, não tem ninguém pra perguntar. Quando, de repente, uma nova janela aparece, falando que ele atingiu um certo número de bênçãos e alguns ajustes seriam feitos. Ele tá meio confuso, mas pelo menos com isso, a bênção da dor passa de 30 para 40 segundos de duração. O trouxa tá lá com isso. Finalmente, ele tava colhendo alguns frutos do trabalho duro. Realmente, a sensação de conseguir evoluir era muito bom. O tempo, então, começou a voar. Ele sempre estava treinando fisicamente, se reunindo com o grupo, praticando com a Chloe e fugindo da querida Rachel que ficava grudado no garoto. Faltava só mais um dia. Ele corre cortando até as gotas de suor, que isso, menino tá preciso. Todo orgulhoso de si mesmo danado. O dia do exame então finalmente chega. Um subespaço gigantesco na frente dele. Uma vibe completamente diferente do que aquelas do treino. É aí que alguém chama por ele. Ao olhar pro lado tá o grupinho todo armado. Com certeza a maior arma nessa tela aí eu não vou falar. Vocês sabem. Rapaz, a perigosíssima ainda vai ser a principal causadora de dano que quer saber porque ele que se atrasou. O Leon fala pra ele, vem logo. O tal do Speed Weapon não fala nada incrível. E a Chloe dá bom dia pro nosso rapaz, que por enquanto vai ficar na retaguarda do time. Caminhando por ali, ele tá impressionado com o equipamento de todo mundo. A Rachel tava usando uma alabarda de Rank S conhecida como Fênix Vermilion. E o Leon ainda não parecia ter a Balmung. Estranhamente, porém, o tal do Speed Weapon tava com um canudo no peito. Que na hora se vira e pergunta o que ele tá encarando. A loirinha fala pra ele que aquilo ali era um equipamento que auxiliava com cura. O mais impressionante é que era um item de Rank S, o que significa que alguns milhões foram gastos nisso. Ele acha incrível, porém o Speed fala pra ele não se aproximar. Quando de repente uma voz anuncia que o exame iria começar. A pessoa fala que vendo esses rostos eles parecem estarem preparados. É o professor que fala pra eles se lembrarem que por enquanto eles ainda são cadetes e não heróis. Então era bom ser cuidadoso e não se arriscar demais por causa de alguns créditos extras. Além disso, quem se machucasse a qualquer momento poderia desistir. O Leão fala que finalmente a hora chegou e agora era só eles darem o melhor de si. O dia que o Kang tanto esperou finalmente estava começando.
O que ele acha estranho é que a Chloe parecia meio desanimada. Ela fala que sabe que é esquisito, porém tá pensativa porque sabe que sereias podem aparecer naquela ilha. Nosso rapaz fala pra ela não se preocupar porque os instrutores já avisaram que haviam checado tudo. Pelo visto, a terra da qual a Chloe veio foi uma das mais afetadas pelo ataque das sereias. O professor então fala pra eles darem um passo à frente e entrarem logo no portão. Nosso rapaz faz um carinho na cabeça e diz pra eles irem. Ela fica toda vermelhinha, falando que com o guião pertinho não tem com o que se preocupar. E com isso, eles entram no portal. De repente, a gente vê que a Chloe tá escutando a voz do Geum, que estranhamente tá gritando o nome dela. É aí que ela parece acordar e o Kang pergunta se ela finalmente tá escutando. Ela tá confusa, querendo entender se por acaso perdeu o foco. O pessoal tá comentando sobre chamar um instrutor e falando que ali eles estão sem conexão. Alguém já tá destroçado no chão. E o maior problema aconteceu. Uma sereia apareceu na frente deles. Mas claro que antes de tudo isso, a gente vai ver o momento que eles chegaram na ilha de Scopuli. A viagem deixou todo mundo vomitando no chão. O leão ficou impressionado que nosso rapaz era o único intacto que falou que não sente enjoo no mar. Antes que eles se preparassem, o primeiro merman já apareceu. O Kang parecia meio confuso. Aquele bicho era bem menor do que ele imaginava. Agora ele tá se sentindo um idiota por ter levado isso tão a sério. O leão explica que esses aí são os menores que tem e quanto mais eles se aproximarem da região certa, maior eles vão ficar. Primeiro era bom eles irem pra uma região onde a Chloe foi parar. Não sei porque a menina foi parar separada, né? Mas aí estão eles andando pela floresta. De repente, o leão fala pra eles serem cuidadosos porque ela parecia estar por ali. Um vulto vermelho desce das árvores e de repente a Chloe aparece na frente deles. Ele pergunta se ela tá igual um macaco de galho em galho que diz que sim, que era pra não ser notada. Nisso, o líder quer saber como que tá a situação. É aí que ela fala que a 500 metros de distância tem uma caverna. Pouco tempo depois, eles estão na frente dela. E lá dentro tá cheio de olhos de uma legião de merman olhando para um fogo. A Rachel comenta que tinha pelo menos uns 50 ou 60. Um pouco antes eles tinham conversado sobre isso, já que seria óbvio que eles conseguiriam ficar em primeiro se caçassem tudo isso. O problema eram os machucados e riscos que eles iriam correr. No final das contas, essa era uma decisão do leão. Um pouco antes eles tinham combinado de que a Chloe seria a pessoa que ficaria de olho em toda a ilha. O Wheeler queria fazer isso, porém o seu garoto falou que isso não faria sentido. Foi quando o leão avisou nosso rapaz que ele ficaria na retaguarda cuidando de qualquer ameaça que aparecesse. Ao invés de se sentir humilhado, nosso garoto agradeceu pelo trabalho fácil. O leão avisou que ele comandaria todo do centro e avançaria caso a situação fosse necessária. A loirinha perigosa queria saber aonde ele ia. Foi quando o leão revelou para ela. Já de volta na ilha, nosso rapaz percebe que pelo olhar ele tinha feito decisão. Nisso o leão chama pela Rachel. Ela queria iniciar tudo e já preparar a lança. Rapaz, descarrega uma energia e manda ali no estilo espartano. Que isso, mas acertou a fogueira dos peixes. Eu tô igual eles com cara de trouxa, não era melhor ter matado os peixes no caso? Porém, os coitadinhos olham pro lado. A Chloe vem voando, puxa a lança no chão e passa o primeiro corte em 2. Ela se lembra que tudo que o leão pediu foi para que ela cortasse o máximo possível de criaturas. E ela respondeu com é claro que sim. O Speed Weapon então pega a flautinha dele e começa a mandar uma bênção. Os merman tá tudo desesperado tentando fugir. Enquanto a Chloe vem de fundo, já matou 11, já matou 18, já passou 22, 24. Ela agradece pela bênção, falando que assim fica muito fácil. O grupo tava só observando, até que de repente a Chloe começa a sacar a arma dela. Ativa a bênção do gato e passa ali um corte em vários. Rapaz, um ataque foi 8. Outros 2 pulam por cima, porém ela facilmente os corta. Enquanto ela tinha cortado 10, a Rachel já tinha cortado 45. Porém aí que os dois notaram algo estranho. Elas estavam indo em direção uma da outra. Ou melhor, a Chloe estava indo na direção da Rachel. Só que assim que ela se vira, a Rachel vem na direção dela, ô desgraça. Bem nisso, um merman grandão pisa nas costas das duas e vem pra dar a mordida. Ambas continuam indo com um ataque, só que de repente o bichão é destroçado. A Rachel diz que até que ela tá mais rápida que antes. E a Chloe avisa que foi ela que acabou com esse. Com isso, cada uma vai pra um lado. Nosso menino tá aliviado que ao menos elas não estão se matando. De repente, o leão finaliza um. E se vira falando pro nosso garoto que ele parece estar preocupado com elas. Que responde que sim, mas pelo visto não é necessário. Até porque os 60 já tinham sido mortos. O pessoal fala pra ter fé nos aliados e o leão diz que tá na hora deles irem. Nosso rapaz tá impressionado que o plano dele deu muito certo. O plano dele no caso foi mandar as duas loucas pra matar tudo. Não é um plano tão complexo assim. Mas diz nosso garoto que essas são as características de um líder decisivo. Porém, enquanto ele tava distraindo, um brilho azul nas costas passou. O coitado ainda nem reagiu e tá pensando que levou isso a sério demais. Quando o ataque passa pelo peito do leão. Rapaz, a gente já sabe onde isso vai parar.
Todo mundo toma um susto e aos poucos o Kang olha pra trás. Eles gritam o nome do leão na hora que a sereia aparece. O pior é que era uma sereia demoníaca. A Rachel grita querendo saber por que isso apareceu ali. E o Speed Weapon questiona como isso é possível se a caverna já tinha sido analisada. Agora o Kang tá congelado, as coisas eram para serem tranquilas. E nessa situação ele não sabe se é melhor lutar ou correr. O problema é que vai ser impossível tentar fugir dali com o leão machucado. A Rachel se vira pro suporte e fala para ele tentar entrar em contato com os instrutores sobre isso. Porém, ele fala que o sistema de comunicação parece ter sido cortado. Essa era a pior notícia pro Kang, porque agora todo mundo vai ficar em um estado de pânico. Ele então se aproxima e fala que pelo visto ele é a única pessoa que ainda tá pensando nesse lugar. Fala pro Speed Weapon e logo começar a curar o leão. Chama pela Chloe e fala para ela fugir dali e avisar todos os cadetes para evacuar junto com os instrutores. Ela ia se opor, porém ele só disse que ia ser muito difícil fugir com o leão e era bom ela sair logo para avisar todo mundo antes que mais Mermans chegassem. Ela hesita por um segundo até que diz que tudo bem e começa a fugir. Nisso a Rachel pergunta pro Game Master se ele tem um plano e o que pensa que tá fazendo. Ele só avisa pros dois que vai deixar os pequenos com eles. E fecha os olhos enquanto pensa que desde que cozinhava nunca gostou de lidar com um peixe pequeno. Isso porque não dá pra expressar as verdadeiras habilidades ao lidar com coisa fácil. Então fala pros dois que essa é a especialidade dele. Obviamente o like nesse vídeo, molecada. A especialidade do nosso querido Kang, um likezinho pro garotinho. O que vocês acharam dessa obra, rapaziada? Ela deu uns 180, 360, 490, não foi não? Eu achei que ia ser aquele cara que eu só fujo da mulher, não gosto de lutar, tô com medo. Do nada o menino encapetou, quer bater em todo mundo e as amigas não param, né? Mas infelizmente tem poucos capítulos, só 18, rapaziadinha. Então, né, eu narrei tudo que tinha, agora tem que esperar lançar mais, desgraça. Porém, uma hora ela vem, e pra você não perder, o que você vai fazer? Você vai ativar ela, você vai lá, dali.